No futuro, onde a magia das cores define quem você é, o jovem Kai é rejeitado como um incolor inútil, sem chance de se retornar um herói. Mas o destino e um ataque brutal de um vilão o joga em um poço de tinta tóxica. Ele sobrevive, mas com uma transformação chocante. Seu cabelo fica preto e ele ganha a cor mais temida de todas, o preto, a cor associada aos monstros. Agora, com esse poder sombrio e... já ia esquecendo, ele também tem um gato que brilha no escuro, Kai está pronto para se vingar de quem o desprezou e provar que ser incolor é muito mais perigoso do que eles imaginam. Opa, e aí meu nobre, beleza? Você está no canal do NickApps e já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo. E hypa o vídeo o máximo que puder também. Verifique se você já está inscrito no canal, se o sininho está ativado e tudo mais. Considere também se tornar um membro, caso queira nos apoiar, é bem baratinho e nos ajuda bastante. Dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa história que tá realmente incrível. Nas profundezas de uma caverna escura, um jovem de cabelos brancos e boca aberta sorriu triunfante. Depois de uma longa busca, ele finalmente encontrou o que procurava, o Ink, um líquido azul estranho. Comemorou com seu pequeno companheiro felino, Nero. Nero, obrigado, exclamou com os olhos arregalados de excitação. Graças a você, eu encontrei. Agarrando a preciosa garrafa, ele pensou em seu futuro. Se eu retirar o que disse, talvez desta vez o corpo pioneiro finalmente me aceite. Enquanto isso, no coração da cidade, uma multidão enorme aplaudia enquanto um desfile de heróis vibrantes passava. É um colorista, alguém gritou com admiração. Os cidadãos olhavam para os seus protetores com fascínio. Olhem para essas cores vibrantes, disse um deles. Outro acrescentou, confiante. Enquanto elas existirem, a cidade brilhante estará sempre segura. Mas no sombrio distrito industrial da cidade, o clima era bem diferente. O jovem Kai estava desanimado em uma longa fila do lado de fora de um centro de recrutamento. Ele foi violentamente jogado no chão. 2 examinadores olhavam para ele. Um gritou que aquele lugar não era para pessoas como ele. O jovem se levantou frustrado, segurando o frasco de tinta azul. Ele exigiu saber qual era o problema. Insistiu que a tinta provava suas qualificações. O examinador apontou o dedo acusadoramente para o menino e explicou a dura realidade. Ele era rejeitado por ser incolor. Ele afirmou que naquele mundo, os papéis eram decididos no nascimento e zombou do menino por não saber seu lugar. O examinador ruivo liberou uma onda de energia vermelha, chamando o jovem de incolor. O protagonista de cabelos brancos se encolheu, gemendo de dor enquanto a energia o envolvia. De pé no topo da escada, o examinador deu um sermão sobre os pioneiros para o menino ajoelhado. Com uma expressão arrogante, declarou que apenas pessoas escolhidas como ele eram capazes de se tornar um. O examinador explicou que as terras negras, fora da cidade, eram um lugar onde os fracos não sobreviviam. Uma paisagem aterrorizante, engolida pela escuridão e cheia de bestas perigosas conhecidas como criaturas. Ele glorificou os pioneiros, que arriscavam suas vidas para explorar, reunir recursos e lutar contra esses monstros pela humanidade, ganhando o título de heróis. Retornando ao presente, o examinador olhou friamente para o protagonista, afirmando que para uma pessoa sem cor alcançar tais feitos era impossível. Ele insultou o menino, dizendo para ele saber seu lugar e se concentrar em trabalhos braçais. Fez uma ameaça final, avisando que ele morreria se voltasse, e bateu a porta. Deixado sozinho, Kai olhou para baixo enquanto um som suave saiu de seu peito. Nero, o gato preto, colocou a cabeça para fora da jaqueta do menino. O protagonista acariciou o gato gentilmente, dizendo que eles poderiam tentar em outro lugar porque ele já estava acostumado a esse tipo de rejeição. Apesar da humilhação, ele forçou um sorriso determinado e prometeu a Nero que se tornaria o maior colorista de todos os tempos. Rapidamente colocou o gato de volta dentro de suas roupas, preocupado que alguém pudesse vê-lo. O protagonista caminhou pelas ruas industriais, imaginando para onde ir em seguida, enquanto andava desanimado e esperava encontrar um lugar que o aceitasse, sem saber que estava sendo observado de cima por um homem de cabelo verde. Mais tarde, o protagonista estava em uma praça movimentada, verificando seu caderno. Ele riscou violentamente outro local em um livro cheio de nomes riscados. Percebendo que fora rejeitado em todos os lugares, suspirou, exausto e derrotado. Resignado, aproximou-se de um prédio com a placa que dizia Mari Workshop. Resmungando que não podia fazer nada, abriu a porta e chamou a dona. Lá dentro, uma garota de cabelos brancos e óculos de proteção levantou os óculos e o recebeu de volta com um sorriso alegre. Mari percebeu a expressão sombria do protagonista e imaginou que ele fora reprovado em outra prova. Enquanto Nero pulava na mesa, ela cumprimentou o gato calorosamente. Tentou animar o protagonista, insistindo que os examinadores eram cegos ao talento dele. No entanto, ele permaneceu desanimado, perguntando do que adiantava sua força se ninguém aceitava uma pessoa sem cor.
Mari argumentou que suas habilidades eram comprovadas pelo fato de ele trazer recursos das perigosas terras negras com sucesso. O protagonista permaneceu humilde, alegando que sua sobrevivência só era possível porque Nero o ajudava. Mudando de assunto, ele colocou o frasco de tinta azul na mesa e perguntou se ela poderia comprá-lo. Mari ficou encantada e concordou em pagar bem por ele. Ela despejou o líquido azul em um sistema de tubulação, reclamando que os preços da tinta haviam disparado devido à escassez. O protagonista observou que essa escassez era o motivo pelo qual as pessoas estavam pedindo mais pioneiros. Uma visão do maquinário mostrou que o sustento da cidade dependia desses fluidos coloridos. O protagonista ficou frustrado porque nenhum núcleo o contratava. Mari perguntou se ele havia pensado em sua sugestão anterior. Quando ele hesitou, dizendo que o lugar que ela mencionou parecia um pouco estranho, Mari bateu abruptamente um pedaço de papel na mesa, gritando que ele tinha que tentar de tudo. O panfleto revelava um aviso de recrutamento para o Corpo Pioneiro de Aurora, nível S, afirmando que o teste de admissão era aberto a todos e baseado estritamente em habilidade. O protagonista olhou para o papel em choque. Ele admitiu que sempre hesitou em se candidatar a um prestigioso corpo de nível S, achando que seria reprovado. Perguntou-se se um lugar como aquele realmente reconheceria suas habilidades. Mari o encorajou a aproveitar a chance, reiterando que, se fosse realmente baseado em habilidade, ele poderia finalmente obter o reconhecimento que merecia. Ela sorriu, lembrando de que ele queria ser um colorista há muito tempo. Um flashback mostrou um jovem e solitário protagonista na chuva segurando Nero, revelando que ele nutria esse sonho desde a infância. Mari garantiu que sempre o apoiaria. Fortalecido pela confiança dela, o protagonista sorriu e decidiu que não podia mais hesitar. Ele agarrou firmemente o panfleto de recrutamento. Com determinação renovada, acenou para Mari e saiu da oficina. Caminhando pelos becos silenciosos do Distrito Sombrio, o protagonista segurou o panfleto, pensando que precisava se preparar completamente para o exame. De repente, ele parou quando Nero reagiu a uma presença atrás deles. Uma voz perguntou casualmente o que havia de errado, e uma mão segurando uma varinha de madeira com uma esfera verde brilhante na ponta surgiu das sombras. O homem de cabelo verde que estava espionando apontou sua varinha diretamente para o protagonista. Uma mira mágica travou em suas costas. Sem hesitar, ele disparou uma lâmina de energia verde. O protagonista se vira em choque, mas é muito lento. A explosão de energia o atinge violentamente, fazendo gritar de agonia. Enquanto ele desmaia, o homem de cabelo verde e seu assistente ficam de pé ao lado dele. O agressor zomba, observando que, embora o garoto tenha se esquivado de um tiro certeiro, morrerá em breve de qualquer maneira. Sangrando e incapaz de se mover, o protagonista chama fracamente por seu gato. Vendo o rosto aterrorizado de Nero aparecer por baixo de suas roupas, o garoto usa suas últimas forças para ordenar que o gato fuja. A cena muda para uma área industrial marcada com um aviso de local de descarte de resíduos de tinta. O protagonista geme enquanto recupera a consciência, apenas para ver o homem de cabelo verde sorrindo para ele. O homem o segura pelo colarinho, balançando-o sobre um enorme tanque de lodo preto. Ele provoca o protagonista, dizendo que é azar ter sido jogado ali ainda vivo. O atacante explica que o poço contém resíduos de tinta, uma mistura mortal que dissolve tudo que toca, garantindo que nenhum corpo permaneça. Aterrorizado, o protagonista se debate e exige saber quem é aquele homem e por que foi atacado. O homem de cabelo verde revela que ele e seu parceiro ficaram chocados mais cedo ao espioná-lo. Um flashback mostra que, enquanto observam, eles não estavam interessados no menino, mas sim na criatura escondida em sua jaqueta. O homem explica que uma criatura com inteligência suficiente para seguir um humano é uma descoberta incrível. Ele chama Nero de uma verdadeira raridade, enquanto aperta ainda mais a garganta do protagonista. Atrás dele, seu assistente segura uma pequena gaiola. Lá dentro, Nero está preso, chorando, enquanto o protagonista observa horrorizado. Percebendo que seu companheiro foi capturado, desesperado, o protagonista agarra a gola do homem de cabelo verde, gritando para que ele solte o gato. O agressor não se impressiona. Zombando da raiva do menino como algo patético, com os olhos brilhando de ganância, ele explica que a criatura é valiosa demais para um dono inexpressivo e será vendida por uma grande quantia no mercado negro. Ele domina o menino facilmente, sufocando-o ao levantá-lo no ar, zombando ao dizer que o animal de estimação é bom demais para ele. Enquanto fica pendurado e impotente, o protagonista se repreende por ter sido descuidado no Distrito das Sombras. Ele reflete sobre seu passado solitário, pensando que, embora sempre tenha sofrido discriminação, se recusa terminantemente a perder Nero, sua única família, por algo assim. Com uma expressão de fúria, ele avisa o homem para não mexer com ele e aperta ainda mais o braço do agressor. O homem de cabelo verde para, percebendo algo estranho. Sua expressão muda de arrogância para choque, enquanto energia crepita em seu rosto. Uma aura verde rodopiante flui do agressor para as mãos do protagonista, e o homem grita em pânico.
sentindo algo sendo sugado à força para fora de seu corpo. Aterrorizado por esta sensação desconhecida, o homem sacode violentamente o menino, jogando para trás, no tanque de resíduos de tinta tóxica. O agressor descarta o encontro como uma perda de tempo. Enquanto Nero chora desesperadamente de dentro da jaula, os vilões declaram que agora são ricos e partem rumo ao mercado negro, ignorando as lágrimas do gato. Nas profundezas do líquido preto, o protagonista observa a luz desaparecer. Ao ouvir os gritos de Nero se distanciarem, tenta nadar, mas seu corpo está paralisado. Enquanto as memórias passam diante de seus olhos, ele se pergunta se sua história terminará naquele poço escuro. No entanto, uma visão de seu eu mais jovem segurando o gato aparece. Ele percebe que não pode desistir, porque ainda tem uma promessa a cumprir. Nas profundezas do vazio, uma voz misteriosa pergunta ao protagonista inconsciente por que ele não está fazendo nada. Confuso, ele pede para a voz se identificar. Um texto grande pisca diante dele, ordenando que ele o aceite. Uma torrente de pensamentos cai sobre ele, incitando-o a salvar Nero e a aceitar sua verdadeira cor. O rosto do protagonista fica obscurecido por sombras enquanto a voz exige que ele retome seu poder. Uma mão se estende de um vórtice giratório de líquido preto. O protagonista permanece imóvel enquanto um fio de escuridão se dissipa acima dele. Ele olha para suas mãos, agora envoltas em energia negra, confuso por ainda estar dentro da tinta. Suas memórias estão fragmentadas, mas ele deixa esses pensamentos de lado, para se concentrar no que importa. Agora, como uma silhueta de sombra com olhos brancos brilhantes, ele questiona o que se tornou. Um som suave de choramingo corta o silêncio, chamando a atenção da entidade. O protagonista olha para cima e vê duas figuras borradas no alto, segurando uma pequena gaiola. Lá dentro, Nero grita. A visão de seu companheiro traz o protagonista de volta à realidade, e ele afirma que deve salvar Nero. Ele estende uma mão de escuridão em direção aos homens. De repente, um enorme geyser de energia negra irrompe das profundezas. O homem de cabelo verde e seu assistente recuam aterrorizados, gritando. Eles olham para o poço de descarte e ficam chocados ao ver que a poça mortal de tinta desapareceu. Restou apenas uma figura escura e sólida parada no fundo. A entidade, emanando uma aura sinistra, começa a caminhar em direção a eles. O homem de cabelo verde treme de medo, os olhos arregalados de descrença. Enquanto uma gigantesca garra de sombra desce sobre eles, ele gagueja, imaginando se aquele ser aterrorizante é uma criatura. As consequências da explosão deixam uma cena de devastação total no Distrito das Sombras. Um homem mais velho e frenético grita com um policial, insistindo que viu uma pequena mão surgir de repente do nada, causando uma enorme erupção de energia escura que destruiu toda a área. Enquanto a poeira baixa, os médicos levam os corpos inconscientes do agressor de cabelo verde e de seu assistente. Um novo grupo de recém-chegados observa as vítimas. Um homem ruivo e uma mulher de cabelo azul olham para os feridos, notando que aqueles pioneiros de nível B perderam completamente a cor. A mulher de cabelo azul fica perplexa, incapaz de entender o que poderia drenar a cor de uma pessoa, mas seu companheiro sugere que eles se concentrem na missão. O homem ruivo afirma que vieram por causa de relatos de uma grande criatura aparecendo na cidade. O policial no local ficou surpreso ao perceber que está falando com uma clorista de alto escalão. Ele pergunta nervosamente por que indivíduos tão poderosos estão no Distrito Sombrio, e a mulher de cabelo azul explica educadamente que eles estão ali para investigar. O homem ruivo pede para ver o local do impacto, e o policial, intimidado, lidera o caminho. Os dois investigadores ficam diante da enorme cratera. O homem ruivo inspeciona os destroços e nota manchas escuras, enquanto sua parceira confirma que há vestígios de uma criatura. Ela ressalta que é altamente incomum que uma criatura apareça repentinamente dentro da cidade, e especialmente nos arredores, explicando que geralmente apenas pequenos animais são encontrados dentro dos muros. Olhando para o poço profundo, o homem ruivo se pergunta se estão lidando com uma nova variedade de monstro. Ele parece entediado, mas sério, percebendo que rastrear uma entidade única será problemático, pois ela não se encaixa nos padrões atuais. A cena muda para uma paisagem desolada onde escombros estão empilhados. Na escuridão, um gato grita. Cai, deitado nas sombras, geme de dor. Ele sente uma língua áspera e acorda ao encontrar Nero lambendo seu cabelo. Tomado pelo alívio, Kai imediatamente puxa Nero para um abraço apertado, exultante por ver que o gato está seguro. No entanto, a dor física o atinge e ele estremece. Kai se senta confuso e tenta entender o que aconteceu. Ele se lembra dos homens que atacaram e jogaram no tanque, recordando-se cair no líquido preto tóxico e afundar. Seus olhos se arregalam em choque enquanto processa a sua sobrevivência. Ele levanta as mãos em descrença, imaginando se o impossível aconteceu. Ele toca a própria cabeça e sente algo diferente. Seu cabelo, antes branco, agora é preto como o azeviche. Kai agarra o novo cabelo, olhando para frente com total confusão, incapaz de entender como ainda está vivo ou por que sua aparência mudou drasticamente. Parado na escuridão total, Kai olha ao redor, imaginando por que não consegue ver nada. Ele chama desesperadamente por seu companheiro, pedindo ajuda a Nero. Em resposta, o gato preto salta no ar e gira rapidamente, emitindo um brilho branco ofuscante que ilumina a área.
A luz repentina revela uma cena assustadora. Eles estão em uma caverna profunda, cercados por enxames de criaturas escuras e monstruosas. Kai olha em choque, gaguejando enquanto tenta processar onde estão. Ele percebe, horrorizado, que estão nas Terras Negras, um deserto desolado bem longe da cidade. Ele se lembra de que esta área, a Floresta Negra, é tão mortal que apenas pioneiros de nível B têm permissão para entrar. Notando a horda de monstros se aproximando, Kai entra em pânico. Ele grita para Nero segui-lo e foge imediatamente. O gato brilhante voa ao lado dele, iluminando o caminho. Enquanto Kai corre para salvar sua vida, mal consegue desviar de uma enorme serpente sombria, exclamando que a situação é incrivelmente perigosa. Apesar do caos, Kai agradece a Nero pela luz. Enquanto correm pela floresta escura, eles escalam penhascos rochosos para escapar das feras que os perseguem. Kai segue a luz de Nero enquanto ambos pulam de um penhasco para se distanciar da horda. Durante a fuga, a expressão de Kai muda de medo para confusão, quando ele percebe algo estranho em seu corpo. Ele olha para o peito, onde uma energia escura irradia, e percebe que seu corpo está diferente. Ele nota, surpreso, que mesmo depois de correr por tanto tempo, não está nem um pouco cansado. Ele salta sob um enorme abismo com incrível facilidade, percebendo que está se movendo mais rápido e com mais agilidade do que nunca. Ele pousa com firmeza, atordoado ao perceber que seu corpo está transbordando com uma nova energia misteriosa. Nero sente o perigo primeiro. Seus ouvidos se erguem ao perceber uma nova ameaça se aproximando. Uma criatura feroz parecida com um lobo avança em direção a Kai, pegando-o desprevenido. Kai percebe tarde demais que sua postura defensiva ainda é fraca e que não conseguirá bloquear o ataque. Certo de que está prestes a morrer, ele fecha os olhos com força e se prepara para a mordida. Os dentes do monstro apertam com força o braço de Kai, mas em vez de rasgar a pele, um som alto de algo quebrando ecoa. Os dentes da fera se estilhaçam completamente com o impacto, deixando a criatura confusa. Kai abre os olhos, atordoado ao se ver vivo. O lobo das sombras, agora sem dentes e aterrorizado, choraminga e foge para os arbustos. Kai inspeciona seu braço e percebe que está completamente intacto, sem nenhum arranhão. Ele olha para as mãos, incrédulo, pensando que um ataque daqueles deveria tê-lo matado. Seus olhos se arregalam quando ele finalmente entende que essa durabilidade é o poder da cor que ele sempre procurou. De repente, fortes tremores sacodem o chão, chamando a atenção de Kai e de Nero. Uma nova silhueta enorme começa a surgir da escuridão, elevando-se sobre eles. Um monstro gigante de um olho só sobe do vale, brilhando com uma energia ameaçadora. Kai olha para cima, horrorizado, identificando a fera como um ciclope. Enquanto o monstro levanta um braço enorme para esmagá-lo, Kai se pergunta por que um predador que geralmente vive nas profundezas da Floresta Negra está tão longe de lá. O ciclope golpeia o chão com força explosiva, fazendo Nero gritar enquanto destroços voam para todos os lados. Kai sobrevive ao impacto, sentado em meio aos destroços. Ele admite que o golpe foi forte, mas um sorriso confiante se espalha por seu rosto quando percebe que realmente tem uma chance de vencer. Memórias de seu passado, de ser uma criança solitária, de enfrentar rejeição e de ser derrotado passam por sua mente. Ele reconhece que finalmente obteve o poder que sempre desejou e decide que as coisas serão diferentes agora. A energia crepita em seu braço enquanto ele cerra o punho, decidindo que não precisa mais fugir. Kai se mantém firme, cerrando o punho enquanto decide que não precisa mais fugir. Memórias de suas lutas passadas inundam sua mente. Ele se concentra naquela sensação estranha e poderosa que surge dentro e, de repente, seu corpo é envolvido pelas sombras. Ele se transforma em um ser de pura energia escura, com olhos brancos brilhantes. O ciclope ruge furiosamente e estende sua mão gigante para esmagar a pequena figura. No entanto, Kai se lança do chão com força explosiva. Voando pelo ar, ele se prepara para atacar e desfere um soco devastador que estilhaça completamente o monstro gigante em pedaços. A força do golpe cria uma onda de choque enorme que explode pela paisagem. Abrindo caminho entre as árvores, Kai voa alto, cercado pelos destroços de seu inimigo. Ele permanece em seu estado transformado por um momento, mas então seus olhos se arregalam ao perceber algo mudando. A energia escura se dissipa de repente, e ele se vê flutuando bem acima de uma paisagem exuberante sob um sol forte. Ele olha com admiração para a floresta vibrante e para a cachoeira abaixo, maravilhado com as cores vivas da natureza ao seu redor. Tão rápido quanto surgiu, o poder desaparece e seu cabelo volta a ficar branco. Ele olha para baixo, confuso. O pânico se instala quando percebe que a gravidade está assumindo o controle e que ele está indefeso no ar. Gritando de terror, ele cai rapidamente em direção às árvores e colide com a floresta abaixo. Kai se arrasta para fora dos escombros da queda enquanto Nero paira em cima, parecendo preocupado. Kai cai de joelhos, ofegante, enquanto a energia escura que o envolvia começa a evaporar com fumaça. Ele percebe horrorizado que sua cor está desaparecendo rapidamente. O pânico aumenta quando Kai entende a desvantagem de sua nova habilidade. Ele percebe que quanto mais usa esse poder intenso, mais rápido ele se esvai de seu corpo. E nesse ritmo ficará indefeso. De repente, o mundo ao seu redor fica escuro como breu e uma voz misteriosa ecoa em sua mente, perguntando o que ele está pensando. A voz o ordena a agir, apontando que a presa está bem na sua frente e pedindo para que ele a coma rapidamente. Kai olha para os restos espalhados do Ciclope que acabou de derrotar.
A voz o manipula, perguntando se ele quer viver e instruindo-o simplesmente a estender a mão. Exausto e suando, Kai luta para permanecer consciente. Ele parece desesperado enquanto a voz continua exigindo que use sua mão. Seus olhos brilham fracamente enquanto ele luta pela sobrevivência. Tremendo, ele obedece ao comando instintivo e estende a mão em direção ao resto do monstro. Kai coloca sua mão firmemente na cabeça do Ciclope. Imediatamente, uma técnica sombria é ativada e ele começa a absorver a energia escura que permanece no corpo do monstro. Nero observa com olhos arregalados e chocados enquanto seu dono realiza essa façanha aterrorizante. Um enorme pilar de luz negra irrompe da floresta, perfurando o céu enquanto Kai consome totalmente a energia. À medida que a luz desaparece, Kai fica ofegante. A exaustão lentamente deixando seu corpo. Ele se recosta em uma pedra, com seu cabelo preto novamente e sua energia restaurada. Ele olha para o céu, soltando um suspiro de imenso alívio, percebendo que sobreviverá. De volta à oficina de Mari, o dia parece tranquilo. Lá dentro, Mari está trabalhando em uma planta quando a campainha da porta chama sua atenção. Ela olha para cima e vê uma misteriosa silhueta em uma capa esfarrapada parada na porta. Tentando ser educada, Mari recebe o estranho com um sorriso, embora já esteja tremendo de nervosismo. Ela pergunta se ele tem algum pedido especial, mas a figura encapuzada simplesmente fica parada ali, emanando uma aura escura. O estranho dá um passo pesado à frente. Mari, agora visivelmente nervosa, grita para ele, apontando que ele parece suspeito. Quando ele continua a se aproximar, ela entra em pânico e pega uma grande chave inglesa, avisando que atacará se ele der mais um passo. A figura de repente corre em sua direção, fazendo Mari gritar de terror e fechar os olhos com força. No entanto, o intruso para e puxa o capuz para trás, revelando um sorriso familiar. Ele diz para ela se acalmar. Quem revela o rosto, coçando a cabeça timidamente, diz que é só ele. Embora admita que mal se reconhece agora, Mari abandona sua postura defensiva, com os olhos arregalados em choque. Ela gagueja, incapaz de processar as mudanças drásticas em suas feições. Sua voz ecoa do lado de fora enquanto ela grita em descrença, exigindo saber o que aconteceu com sua aparência. Tremendo, segurando um cano de metal com medo, ela encara a figura encapuzada. De repente, seu medo se transforma em raiva explosiva. Ela saca um martelo e uma chave inglesa, gritando que não perdoará os bastardos que o machucaram. Ela balança as ferramentas freneticamente, gritando que eles merecem ter suas cabeças esmagadas. Enquanto Kai tenta freneticamente acalmá-la, garantindo que está bem. Percebendo que é realmente ele, Mari larga a chave inglesa, admitindo que se empolgou porque ficou apavorada demais de perder contato com ele. Sua expressão se suaviza em um sorriso aliviado e ela diz a Kai que está feliz por ele estar seguro. Kai se desculpa por fazê-la se preocupar. Internamente, Kai reflete sobre o absurdo de sua situação, pensando que sobreviver a uma queda em tinta tóxica e ganhar uma cor é inacreditável. Ele expressa sua preocupação para Mari, observando que sua nova cor é preto, associando aos monstros. E se pergunta se as pessoas vão olhá-lo de forma negativa. No entanto, ele rapidamente deixa a preocupação de lado, decidindo que o que importa é que finalmente tem a chance de se tornar um colorista. Ele declara que irá direto para o exame de admissão do núcleo pioneira e agradece a Mari por sua ajuda. Kai, então, timidamente, pergunta se pode pegar algumas roupas emprestadas, prometendo devolvê-las. Mari parece exasperada, suspirando e perguntando quantas vezes ele vai implorar. No entanto, ela sorri calorosamente, dizendo a ele para considerar isso um investimento em um futuro colorista. De repente, ela agarra a mão de Kai e o puxa, dizendo para ele segui-la. Kai parece surpreso enquanto ela anuncia alegremente que tem os itens perfeitos para ele. A cena muda para uma grande multidão de aspirantes a pioneiros marchando escada acima em um enorme edifício parecido com um coliseu. Lá dentro, centenas de participantes se reúnem no chão, que é marcado com grandes plataformas quadradas brancas, preparando-se para o exame. No meio da multidão, um grupo de 3 homens conversa nervosamente. Um homem de cabelo azul e o número 183 no peito tenta acalmar seu amigo ansioso. Um amigo de cabelo rosa expressa descrença por terem chegado tão longe, preparando-se para fazer o teste para o prestigioso Corpo de Pioneiros do Amanhecer. Esse grupo de classificação S é conhecido por suas conquistas na exploração das perigosas terras negras, composto por coloristas habilidosos que são vistos como a esperança da cidade brilhante. No entanto, os candidatos estão preocupados porque muitos rivais fortes se reuniram. O grupo percebe uma mulher com longos cabelos turquesa, que dizem ser a filha de uma famosa família de cor, parada ao lado de um homem de gorro. Eles também avistam outras estrelas em ascensão, como um garoto de cabelo rosa e óculos de proteção, e um homem com máscara de gás. Apesar desses concorrentes, o grupo concorda que uma pessoa está recebendo mais atenção. Eles olham para um jovem com cabelo verde bagunçado e olhos ferozes. Este é Gali, o Gali espadachim, e as pessoas acreditam que ele certamente passará. Rumores dizem que ele é poderoso o suficiente para lidar com criaturas perigosas sozinho. No entanto, ele também é infame por sua natureza cruel e violenta, o que supostamente o fez ser expulso de seu antigo núcleo. O homem de cabelo azul, número 183, ri arrogantemente, alegando que
que não tem medo de caras como Gali. De repente, uma sombra escura cai sobre ele. Gali aparece logo atrás do homem arrogante, desafiando-o a repetir o que disse. O homem de cabelo azul congela de terror enquanto Gali olha para eles com desprezo, chamando-os de pirralhos ridículos. Gali se afasta, suspirando de decepção. Ele reclama que, apesar de ser um exame de classificação S, a concorrência é incrivelmente baixa. Enquanto observa os participantes, mentalmente risca todos eles, pensando que não há um único destaque entre eles. No entanto, seus olhos se estreitam quando ele vê uma exceção, a garota de cabelo turquesa. Ele a identifica como Eli Cian, a segunda filha da família Cian. Gali sorri, admitindo que ela é pelo menos decente e suficiente para ser notada. Ao estender a mão em direção à multidão em sua imaginação, ele se pergunta, com expectativa, como todos reagirão ao teste que se aproxima. Um alto-falante mecânico ganha vida, chamando a atenção dos candidatos. Gali e Eli viram a cabeça em direção ao palco enquanto a voz declara que o exame de admissão para o Corpo de Pioneiros da Aurora está oficialmente começando. Um homem com cabelos loiros brilhantes e olhos amarelos sobe ao pódio, anunciando que o teste começa agora. A multidão fica boquiaberta ao perceber que o examinador é um famoso colorista do Corpo de Pioneiros da Aurora. Os candidatos sussurram animadamente, reconhecendo-o como um herói que fez grandes contribuições para uma recente caça às criaturas. Eles percebem que, se um colorista de elite como ele apareceu, o núcleo deve estar levando este recrutamento muito a sério. Os candidatos sentem uma presença avassaladora irradiando dele, notando que os membros do núcleo de classificação S estão em um nível diferente. O examinador olha para a multidão e os recebe. Ele agradece a todos por se inscreverem em M, reconhecendo que todos têm seus próprios objetivos, seja dinheiro, poder, honra ou dever. No entanto, ele afirma friamente que nenhuma dessas razões realmente importa. Seus olhos brilham. O examinador explica que, no final, somente a habilidade permite que uma pessoa conquiste algo. Ele declara que estão procurando candidatos extremamente fortes, capazes de se aventurar nas terras negras para recuperar o território humano. Ele diz para olharem ao redor, afirmando que pessoas medíocres não são necessárias, e anuncia que começarão imediatamente. Ele gesticula para as plataformas quadradas no chão, anunciando que o primeiro teste será um torneio. E explica que a habilidade de combate é a habilidade mais importante para um pioneiro, porque o mundo fora da cidade é um lugar brutal onde apenas os mais aptos sobrevivem. Ele cerra os punhos e ordena que os candidatos provem suas habilidades. E explica que aqueles que passarem na primeira rodada serão decididos pelos resultados do torneio, e os instrui a subir no palco quando seu número for chamado. O examinador chama o número 126 e o número 286. Gali, o número 126, dá um passo à frente com uma expressão séria. A multidão murmura, chamando Gali de peso pesado e expressando pena de quem quer que tenha de lutar contra ele tão cedo. Gali, no entanto, dá um sorriso malicioso, pensando que tem sorte de se divertir logo de cara, pois estava morrendo de tédio. Seus olhos se estreitam com excitação predatória, enquanto ele se pergunta como deve lidar com o oponente. Gali percebe alguém se aproximando do palco, imaginando o que está acontecendo com aquele sujeito estranho caminhando em sua direção. Em pé na frente de Gali está uma figura completamente escondida em uma capa esfarrapada, usando a etiqueta de número 286. Gali o analisa, achando que a postura da figura encapuzada parece estranhamente fraca. Gali agarra o punho de sua arma, decidindo que conversar não importa mais. Ele saca sua espada com um som agudo, declarando que está cansado de ficar quieto. Liberando seu poder, ele balança sua lâmina, criando enormes raios de energia eólica verde. Decidindo não se conter, os espectadores assistem com admiração, reconhecendo a técnica característica como a espada de vendaval. Enquanto espadas verdes brilhantes se materializam no ar ao seu redor, a multidão elogia como um gênio por manejar uma esgrima tão avançada em sua idade. Gali encara intensamente seu oponente, desafiando a criatura encapuzada a tentar bloquear seu ataque. Com uma expressão de velocidade, Gali pisa no chão para ganhar impulso, ameaçando despedaçar seu oponente caso ele não consiga se defender. Ele avança com uma força incrível, cercado por um turbilhão de energia. A figura encapuzada fica completamente parada e silenciosa, imóvel diante do ataque que se aproxima. Quando Gali desce do ar, balançando sua lâmina para baixo com um grito, a figura encapuzada simplesmente avança e desfere um gancho de esquerda devastador no rosto de Gali. O impacto é tão poderoso que Gali é lançado voando para trás pela arena. Os candidatos arrogantes de antes gritam de terror diante da visão inacreditável. Gali bate violentamente na parede da arena, criando uma enorme teia de rachaduras. Ele cai para frente, inconsciente e derrotado em um único golpe, deixando a multidão se perguntando como tal coisa é possível. A figura encapuzada, agora revelada como Kai, esfrega o pulso e olha para baixo, admitindo que o movimento repentino assustou até ele. Seu capuz cai para trás, revelando seu cabelo preto bagunçado. Ele reflete sobre a aceleração repentina e o caos do momento. De repente, um espectador aponta um dedo trêmulo para Kai, gritando em descrença.
Ele não está apontando para a vitória, mas para a cor da energia de Kai, preto. O examinador loiro observa com a expressão séria, notando internamente que preto é a mesma cor possuída por criaturas. Até ele parece atordoada, imaginando se é possível para um humano possuir essa cor. Kai fica sozinho no centro da arena, sem saber da gravidade da situação. Os outros questionam se o poder de derrotar a espada Gali com um único golpe vem dessa misteriosa energia negra. Kai olha ao redor nervosamente para a multidão chocada, confuso com a reação deles, e inocentemente se pergunta se cometeu algum erro. O torneio continua com batalhas intensas. Em uma partida, um candidato aterrorizado atira pedras afiadas, mas Kai avança, desviando delas facilmente. Ele fecha a distância instantaneamente e desfere um soco poderoso, fazendo o usuário de magia voar. O locutor o declara vencedor. A sequência de vitórias de Kai continua enquanto ele domina violentamente, derrubando outro oponente e nocauteando um terceiro. No alto, o examinador loiro observa com interesse, declarando que Kai é o candidato de destaque. Ele observa animado que Kai é o primeiro detentor da cor preta e insiste que devem recrutá-lo imediatamente antes que os rumores se espalhem. De repente, passos pesados se aproximam e uma voz comenta casualmente que parece estar sendo um dia difícil. O examinador loiro se vira, surpreso ao ver o homem ruivo e a mulher de cabelo azul do local da explosão. O examinador pergunta por que o líder da equipe Red está ali, mas o homem acena com a mão, alegando que estão apenas passando. Eles discutem brevemente a investigação sobre o incidente envolvendo a grande criatura. O líder vermelho suspira, admitindo que não houve progresso. Ele então pergunta se há algum candidato digno. O examinador menciona a jovem família Cian e um candidato extremamente único. De repente, os olhos do líder vermelho se arregalam ao sentir algo. Ele olha para a arena e a vista cai, imediatamente percebendo a energia negra. Enquanto o examinador elogia Kai, o líder vermelho observa silenciosamente o garoto. A mulher de cabelo azul sussurra para seu líder, perguntando se o garoto está conectado à investigação. O líder vermelho confirma que provavelmente é ele. Internamente, ele conclui que uma nova cor surgindo logo após o incidente do Distrito das Sombras é uma coincidência grande demais para ser ignorada. Ele decide manter Kai sob vigilância por enquanto. Sem saber que está sendo observado, Kai olha para seu punho cerrado, fumegando com energia escura. Ele fica emocionado com seu poder incrível, percebendo que se tornar um pioneiro é finalmente possível. No entanto, lembra-se do preço físico que a transformação lhe custou e se alerta para ter cuidado. Ele sabe que se abusar deste poder e perder sua cor no meio da luta, ficará indefeso. Uma onda enorme de energia congelante irrompe da arena, criando uma parede de gelo. Ele e Cian fica parada calmamente em meio à névoa fria. O locutor declara a número 17 vencedora, revelando que ela envolveu seu oponente em um bloco sólido de gelo. Os espectadores, incluindo Kai, assistem com admiração, comentando que a cor da família Cian é sempre impressionante. Enquanto ele desce as escadas, Kai a observa, imaginando como alguém poderia derrotar uma magia tão avassaladora. De repente, ele para ao passar por Kai, olhando diretamente para ele com um olhar penetrante e curioso. Seus olhos azuis se estreitam, desconfiados, enquanto ela o examina. Sem dizer uma palavra, ela se vira e continua andando, deixando Kai confuso. O locutor anuncia que o primeiro exame foi concluído. O examinador loiro sobe ao pódio e agradece a todos pelo trabalho. Ele explica que, como estão atrasados, irão direto para o próximo teste. E instrui os candidatos reprovados a saírem, e eles se afastam desanimados. O examinador loiro começa a anunciar o próximo teste, mas é interrompido por uma mão em seu ombro. O homem ruivo dá um passo à frente com um sorriso confiante, assumindo o comando. Ele olha para os candidatos sobreviventes e declara que o segundo exame será conduzido pessoalmente por ele. Os candidatos olham para cima em choque, percebendo que está diante deles a pessoa chamada Colorista Vermelho. Ele é um dos coloristas mais fortes da Cidade Brilhante, famoso por retornar às Terras Negras. No entanto, os candidatos ficam apavorados, relembrando rumores de que seu poder destrutivo é tão intenso que até mesmo aliados hesitam em trabalhar com ele, e que, quando ele está no comando de um exame, ninguém nunca passa. O examinador loiro olha preocupado para o colorista Red, perguntando se ele tem certeza, avisando que o capitão irá repreendê-lo por mudar o formato do exame. Red ri disso, afirmando que é importunado por todos os dias de qualquer maneira. Ele anuncia que o teste é simples e diz à multidão para apenas aguentar enquanto seu corpo explode em chamas enormes. Uma onda gigante de fogo surge em direção aos candidatos aterrorizados, formando barreiras esféricas individuais ao redor de cada pessoa, prendendo-os. Os candidatos entram em pânico enquanto estão envolvidos por um calor intenso. Red explica que recriou o ambiente de uma certa região.
observando que ficará muito quente. Ele ilustra que as terras negras são cheias de ambientes extremos onde os humanos mal conseguem sobreviver. Ele menospreza o teste atual, alegando que esse calor nada mais é do que um fogão quente. Com uma expressão séria, Red reitera que se eles resistirem, passam. Contudo, com um olhar frio e estreito, acrescenta que quem não suporta esse calor nunca mereceu o título de pioneiro. Dentro das esferas de fogo, os candidatos estão sofrendo. Um homem percebe que não consegue arranhar a barreira, enquanto outros gritam em agonia. Eles se perguntam aterrorizados que tipo de lugar infernal as terras negras devem ser se isso é considerado ameno. Observando de lado, o examinador loiro nota que, apesar dos rumores, as habilidades de Red não diminuíram. Ele se maravilha com o incrível controle de Red, observando como ele instantaneamente cobriu tantas pessoas. Ele reconhece que este poder é o que se espera de alguém no auge. De repente, um som alto de estalo corta o ar. Red e seu assistente olham enquanto uma das barreiras de fogo fica azul e se quebra. Uma onda massiva de energia de gelo explode para fora, destruindo a esfera de fogo. Em meio aos fragmentos de gelo caindo, ele se mantém firme, tendo se libertado. Red olha para ela, admitindo que isso é muito bom. Ele reflete que, embora o poder da família Cian seja um contra-ataque natural de fogo, seu próprio poder costuma ser forte o suficiente para sobrepujar essa vantagem. Olhando fixamente para a jovem, Red conclui que ela pode realmente merecer ser chamada de um verdadeiro prodígio. Red se pergunta sobre o outro candidato em quem estavam interessados. Dentro de sua esfera de fogo, Kai parece estar parado. Red o observa, notando que, ao contrário da garota, aquele garoto não está avançando. Ele admite que não esperava muito dele. No entanto, dentro da barreira, Kai está em pânico, gritando internamente que está em apuros. Ele percebe que usou muito de sua cor durante a luta com a espada de Gali. Ele olha para sua mão, horrorizado, percebendo que sua magia negra está vazando e drenando ainda mais rápido no calor. Kai imagina um futuro aterrorizante onde seu poder se esgota. Ele sabe que, se for revelado como incolor, provavelmente será usado em experimentos. Desesperado, ele procura freneticamente por uma solução, imaginando que pode absorver algo para repor sua energia. Ele olha para a parede de fogo intenso. Uma percepção o atinge. Com uma barreira feita de uma habilidade colorida, ele se pergunta se pode absorvê-la. Ele olha para sua mão, admitindo que não conhece os limites de seu poder de absorção. Decidindo que não tem tempo para pensar, ele resolve descobrir. Ele estende a mão e toca a parede giratória de fogo. Imediatamente ocorre uma reação violenta, e Kai fica chocado ao ver que a absorção direta está funcionando. A barreira de fogo começa a se deformar e se retorcer, chamando a atenção dos candidatos próximos. Um enorme vórtice de energia negra irrompe de Kai, sugando as chamas vermelhas para sua mão. Do pódio, Red e o examinador loiro olham para baixo, atordoados e incapazes de compreender o que estão vendo. Red começa a suar nervoso, forçando um sorriso ao comentar que encontraram um verdadeiro lunático. Na arena, Kai está parado em meio à energia que se dissipa, parecendo assustadoramente poderoso, com uma aura vermelha e preta girando em torno de sua mão. A arena inteira cai em silêncio pesado. No entanto, internamente, Kai está em pânico novamente. Ele força um sorriso pensando que isso não deveria acontecer. Ele percebe, com pesar, que acidentalmente se destacou demais. Ele e Cian fica paralisada, questionando se está tendo alucinações. Enquanto encara o jovem envolto em energia escura, ela olha para Kai e se pergunta se o preto é mesmo uma cor que o humano pode possuir. Reconhecendo que isso é sem precedentes, uma sensação de ansiedade se invade enquanto o observa. Memórias de pressão para ser a melhor passam por sua mente. Ela é forçada a admitir que Kai é inegavelmente forte. Ela percebe que, mesmo com todo o seu poder, não poderia garantir uma vitória. Enquanto Kai se afasta, ele pensa que há algo nele que não pode ser explicado apenas pela força, perguntando a si mesma o que ele realmente é. Ela balança a cabeça rapidamente, tentando afastar os pensamentos perturbadores. O colorista Red se aproxima de Kai e casualmente envolve um braço em volta do ombro dele, dizendo que da próxima vez não será assim. Red sorri, comentando que a habilidade do preto de absorver tudo é incrível e que ele não consegue conter a sua curiosidade. Ele guia Kai para longe, sugerindo que tenha uma conversa particular para proteger a privacidade de Kai enquanto responde às próprias perguntas. Kai, suando nervosamente, pergunta sobre o status do exame. Red garante que, com um nível de poder como aquele, ele obviamente iria passar. Kai fica surpreso ao perceber que chamar tanta atenção funciona a seu favor. Ele é tomado pela emoção, pensando que finalmente realizou seu sonho de se tornar um pioneiro. De repente, o examinador loiro grita com Red por agir por conta própria. Red ri, pedindo o colega que ignore, só dessa vez. O examinador se cala e anuncia que, apesar da interrupção, o exame continuará.
Ele esclarece que a de número 17 foi aprovada porque quebrou a barreira, mas os outros candidatos passarão por um teste adicional. Ele ignora o anúncio, seu olhar fixo no túnel escuro para onde Red está levando Kai, e a cena muda para um cenário industrial. Red fica ao lado de fora de um carro com Kai, enquanto o investigador de cabelo azul está sentado no banco do motorista. Red diz para ela esperar. Kai olha ao redor e sua expressão se transforma em puro choque. Ele encara uma paisagem enorme de escombros e destruições, percebendo com horror que Red o trouxe de volta ao local exato onde ele caiu no deserto de tinta. O colorista Red observa as ruínas devastadas, comentando que é um lugar perfeito. Ele explica que um grande incidente ocorreu ali, fazendo Kai congelar. Red alerta que, pela primeira vez na história, 2 pioneiros foram encontrados completamente drenados e sem cor. Ele acrescenta que testemunhas oculares viram uma criatura enorme no local. Red se vira bruscamente para Kai, apontando o momento suspeito. Ele observa que, logo após a criatura aparecer, Kai emergiu como a primeira pessoa a possuir a cor preta, chamando isso de coincidência. Com os olhos brilhando, Red analisa o poder de Kai, descrevendo-o como uma habilidade que absorve outras cores. Kai transpira nervosamente enquanto Red o encara, declarando que essa é uma habilidade completamente estranha. Internamente, Kai entra em pânico, percebendo que Red suspeitava da conexão desde o início. Ele se pergunta freneticamente se consegue correr, mas ao olhar para a aura avassaladora do homem, percebe que é impossível escapar de um herói. De repente, Red ri, quebrando a tensão. Ele acena com a mão, admitindo que estava apenas testando Kai, mas declara reclamando que a reação honesta do garoto tirou a graça daquilo. Kai olha para ele, confuso. Red esclarece que, embora seu trabalho oficial seja investigar o incidente, ele está pessoalmente mais interessado na habilidade única de Kai. Red explica que os poderes das cores normalmente não podem se misturar. No entanto, ele observa que a habilidade de Kai parece ignorar essas regras. Ele se lembra do segundo exame, apontando que Kai claramente não conseguia controlar seu poder. Kai gagueja, tentando explicar, mas Red o interrompe. O corpo do colorista começa a brilhar com energia vermelha, e ele afirma que eles precisam fazer um teste. Kai olha para trás, confuso. Red estende a mão, explicando que precisa entender como a habilidade funciona. Ele sorri confiante, desafiando Kai a tentar absorver sua energia agora. Kai entra em pânico e tenta recuar, avisando Red que é muito perigoso. Red simplesmente ri, dizendo ao novato que ele está muito cedo em sua jornada para se preocupar com alguém do nível dele. Kai fica em silêncio, parecendo tenso e nervoso enquanto Red ordena que ele pare de falar e apenas teste. Preto simboliza a lança negra, uma força sinistra que devora tudo. Red acha que deixar uma habilidade tão perigosa sem controle é inaceitável, porque poderia abalar as alicerces da cidade brilhante. Um segredo obscuro cruza sua mente. As pessoas ainda não sabem, mas criaturas humanoides existem. Ele silenciosamente avisa Kai que, se ele as enfrentar, ou pior, se tornar uma delas, o colorista pode ter que eliminá-lo. Kai suspira, sentindo a pressão assustadora que irradia de Red. Apesar da intimidação, Kai concorda com o teste. Ele agarra o pulso de Red, nervoso, pedindo confirmação de que, se algo der errado, não será culpa dele. Enquanto a energia escura sobe de seu corpo, no momento em que se tocam, uma onda de choque distorce o ar. Kai suspira quando a energia vermelha surge violentamente em seu braço, contrastando com a própria aura negra. Ele percebe que cometeu um erro, uma enorme explosão de fogo irrompe do ponto de contato, fazendo Kai gritar de agonia. Dentro do inferno, ele implora para Red parar, admitindo que não consegue controlar o poder e que parece que lava derretida está fervendo dentro dele. Em sua visão, Red aparece como uma silhueta imponente no fogo puro, semelhante a um deus, reforçando porque ele é um herói. Red fica parado calmamente dentro das chamas, observando. Ele percebe que a energia negra de Kai está sugando seu poder sem descanso, agindo como se estivesse morrendo de fome. Ele nota que, como o poder de Kai é imaturo, indivíduos fortes podem resistir à absorção, mas essa habilidade seria instantaneamente fatal para a maioria das pessoas comuns. Enquanto as chamas giram, os olhos de Red se estreitam com uma curiosidade mais profunda. Ele acha que o que viram durante o exame não pode ser a extensão total da habilidade. Ele decide que quer saber não apenas como Kai absorve as cores, mas como essas cores absorvidas são usadas. A situação piora conforme a energia entre os dois reage violentamente. Red observa enquanto a energia negra do braço de Kai começa a se distorcer e aumentar, misturando-se à aura vermelha. De repente, uma explosão massiva de energia vermelha e preta irrompe para fora. Red é empurrado para trás pela explosão. Ele olha em choque para a figura emergindo da fumaça. Kai se transformou parcialmente. O lado direito de seu corpo agora está envolto em uma armadura demoníaca irregular de energia vermelha e preta solidificada. Red range os dentes, percebendo que essa forma é ameaçadoramente familiar. Enquanto olha para a monstruosa mão com garras e o olho brilhante, Red admite para si mesmo que acreditaria estar olhando para uma criatura. A semelhança confirma suas suspeitas. Ele percebe com certeza que Kai estava por trás do incidente em que os outros pioneiros perderam suas cores. Kai luta para manter a consciência. Red decide que sua prioridade é a segurança e resolve apagar o fogo antes que Kai comece a atacar. Ele invoca uma bola de fogo, preparando-se para subjugar Kai à força.
No entanto, Kai solta um rosnado baixo, fazendo Red parar enquanto o garoto parece estar lutando contra outra coisa. A cena muda para a perspectiva interna de Kai, um vazio escuro como breu, preenchido com um texto vermelho exigente. As vozes do poder gritam com ele, exigindo cores intensas e insistindo para que ele traga mais. Kai suspira no mundo real, angustiado com essas vozes intrusivas. Elas continuam a tentá-lo, dizendo que é um desperdício se conter e insistindo para que ele aceite. Kai grita mentalmente para as vozes calarem a boca e ficarem quietas. Com determinação feroz, o olho visível de Kai brilha em vermelho. Ele rejeita a tentação, ordenando que o poder calhe a boca e fique esmagado enquanto exerce sua vontade sobre a energia caótica. Uma onda de choque explode enquanto ele comprime a energia e a força de volta. A armadura irregular se dissipa, deixando Red com um olhar de genuína surpresa. Kai fica ofegante devido ao esforço. Red olha para ele, impressionado e atordoado, perguntando se o novato realmente conseguiu suprimir aquele poder avassalador sozinho. Kai fica ofegante, com o coração acelerado. Ele acha que é loucura ter sobrevivido e se pergunta freneticamente por que enlouqueceu. Ele olha para cima nervosamente, apavorado por ter perdido o controle na frente de um colorista. Sabendo que precisa entender a sua habilidade, ele se aproxima hesitantemente do homem mais velho. Red, no entanto, parece encantado. Ele admite que foi pego de surpresa porque o poder que Kai absorveu foi mais forte do que esperava, mas ele sorri e declara o experimento um sucesso porque foi divertido. Ele diz a Kai que se quiser alcançar alguma coisa, tem que estar disposto a correr riscos. Red decide que isso é o suficiente para o teste, mas então faz uma pausa, dizendo que há mais uma coisa. Ele lembra Kai de que é o investigador designado para o incidente de destruição neste local exato, e que seu dever é encontrar o culpado. Com um sorriso calmo, mas ameaçador, ele aponta que a pessoa na sua frente parece um suspeito perfeito. Kai congela, seu rosto pálido de pânico. Red explica a gravidade da situação. Ele se lembra de como as testemunhas viram uma enorme criatura sombria, alertando Kai de que mais pessoas estão interessadas neste caso do que ele imagina. Ele argumenta que assim que os rumores sobre a habilidade negra de Kai se espalharem, será fácil para as autoridades colocarem a culpa nele. Ele aponta para o distrito industrial em ruínas. Observando que os danos custarão centenas de milhões, ele acrescenta que se a liderança da cidade decidir que Kai é perigoso demais, ele pode ser banido e transformado em um rato de laboratório. Kai range os dentes de frustração, percebendo que está preso. Ele sabe que não há como provar sua inocência. De repente, Red oferece uma tábua de salvação. Ele sugere que se Kai concordar em ficar sob seu comando, ele poderá fazer algo. Sem um segundo de hesitação, Kai se curva em um ângulo de 90 graus, gritando alto que se coloca aos cuidados de Kai. Red diz a ele para ouvir as condições completas primeiro. Ele esclarece que não consertará tudo de graça. Em troca, Kai terá que lhe conceder alguns favores. Ele pergunta se Kai acha que pode lidar com isso. Kai força um sorriso desesperado e trêmulo. Internamente, ele grita que qualquer coisa é melhor do que dever milhões ou se tornar um experimento científico. Fronteiramente a todos, ele aceita, garantindo que cumprirá cada pedido de Red. No deserto desolado, uma pequena criatura treme de medo momentos antes de uma roda enorme cair, quase a atingindo enquanto um veículo pesado passa rugindo. Um grande caminhão de transporte blindado atravessa o terreno acidentado e nevoado de Blacklands. Lá dentro, Kai olha para a janela, pensando que esta é sua primeira vez viajando para tão longe e se perguntando se este é seu primeiro passo real como pioneiro. De repente, seus pensamentos são interrompidos por Gali, um homem de cabelo verde que o encara, chamando de cabelo preto. Gali rudemente diz a Kai que ele está distraído e ordena que calhe a boca, embora Kai não tenha dito nenhuma palavra. Kai olha para ele com uma expressão confusa. Ele está sentado sem jeito no compartimento de transporte. Ele acha que começar como pioneiro imediatamente era o que queria, mas o clima está tenso. Ele olha para o furioso Gali e para a silenciosa Elysian, questionando se estar no mesmo time é a decisão certa. Um flashback revela uma conversa do dia anterior. Red pergunta a Kai, surpreso, se ele está pronto para se juntar à exploração, explicando que precisa que ele vá para um local específico na área desconhecida. Vendo a expressão nervosa de Kai, Red ri e diz para ele não se preocupar. Red mostra um mapa a Kai, garantindo que ele não estará sozinho. Ele explica que os novos recrutas que passarem no exame também serão enviados para a área e que o roteiro oficial será anunciado em breve. Kai só precisa chegar ao local na hora certa. De volta ao presente, Kai olha para seus companheiros de equipe, notando que eles já estão no caminhão. É revelado que, como a interferência de Red comprometeu o exame anterior, os participantes tiveram outra chance. Muitos indivíduos habilidosos, incluindo Gali, passaram em testes adicionais rigorosos. Enquanto isso, Elysian, a novata mais bem classificada, se juntou ao time de Red a seu pedido específico. Gali olha para Kai com intenso ressentimento, incapaz de acreditar que foi humilhado por um idiota. Ele pensa na luta deles, convencido de que só perdeu porque baixou a guarda por um momento, e jura que isso não acontecerá novamente. Ele ameaça Kai, avisando para estar pronto quando a exploração terminar. Ele murmura que se Raven não estivesse atrás dele, Kai já estaria morto. Elysian o interrompe friamente, dizendo a Gali para parar de falar.
Zombando dele, ela afirma que ele provavelmente cairia com um golpe novamente. Gali se vira para ela, furioso, perguntando o que ela acabou de dizer. Ele o dispensa, afirmando que Gali não é páreo para Kai. Kai olha para ele com surpresa e esperança, pensando que talvez ela seja alguém com quem ele possa se identificar. No entanto, ele volta seu olhar frio para Kai, confundindo-o ao mencionar um acordo passado que eles supostamente fizeram. Ela o encara, afirmando que o perdedor precisa ficar quieto e seguir ordens, deixando Kai perplexo. Ele fica sem jeito entre os dois pioneiros hostis, sentindo a pressão. Ele suspira, percebendo que a dinâmica da equipe está difícil de administrar. A cena muda enquanto o veículo de transporte se move pelas áreas escuras de deserto em direção a uma instalação distante. O veículo chega a uma movimentada doca de carga, com trabalhadores movendo suprimentos. O grupo desembarca. Kai, ele, Gali e os outros recrutas seguem para a base avançada do Corpo de Pioneiros do Amanhecer. Kai fica impressionado com o alto nível de atividade, notando os suprimentos excepcionais do Corcel de classificação S, algo que ele não percebeu quando se aventurou sozinho nas Terras Negras. De repente, um dedo cutuca a bochecha de Kai, assustando-o. Ele se vira e vê uma Mari sorridente, que explica alegremente que, como esta é sua primeira missão, ela teve que acompanhá-lo. Mari abre sua jaqueta, revelando que Nero o acompanhou. Kai segura o gato preto, agradecendo a Mari por cuidar dele. Ela sorri calorosamente, dizendo que Nero é da família. Ela explica que teve uma ótima oportunidade de se juntar à equipe de exploração como equipe de apoio, afirmando que suas habilidades são úteis ali. Um alto-falante anuncia que é a hora da reunião. A multidão de pioneiros fica parada no deserto cinzento, enquanto o anúncio continua, dizendo que eles logo entrarão nas Terras Negras. Kai entrega Nero para Mari, dizendo a ela para cuidar dele. Mari o alerta para não fazer nada perigoso, e ele sorri, dizendo que haverá mais tarde. Mari abraça Nero, mas o gato de repente salta de seus braços, assustando-a. Ela grita enquanto o gato corre em direção a Kai e desaparece na sombra no chão. Os olhos de Mari se arregalam em choque com aquele movimento antinatural. Ela gagueja, tentando chamar Kai, confusa, enquanto o gato chega à entrada de uma caverna fortificada e escura. À frente, uma mulher de cabelo laranja vibrante e jaleco branco grita para todos se prepararem, anunciando que um novo recruta está entrando nas Terras Negras. Ela diz que a segurança é a prioridade. Ela informa que foi reportado criaturas não identificadas na Área 21, uma zona muito perigosa onde o corpo da criatura arrancada foi encontrado. De repente, uma pioneira de branco se aproxima da mulher laranja, chamando-a de Arância. Ela reporta que o líder da equipe vermelha trouxe os novos recrutados. Os olhos de Arância se arregalam em choque e ela pergunta se é verdade. A mensageira confirma, e Arância suspira, dizendo que aquele cara está causando problemas novamente. O grupo entra secretamente em um cânion escuro, afastando-se do exército principal. O colorista Red coloca a mão nas sombras, liderando o caminho. O pequeno esquadrão, composto por Kai, Gali, ele e Red, se separa da formação. Kai pergunta nervosamente ao líder da equipe se está tudo bem, apontando que a equipe principal está indo em outra direção. Red confirma que o destino deles é diferente. Kai olha para Gali e ele, preocupado porque o esquadrão é formado apenas por novos recrutas. Gali repentinamente explode, exigindo saber por que ele tiveram que segui-los, gritando que ouviu que Red só pretendia levar Kai e que ele se sente insultado. Red sorri, sua aura vermelha brilhando. Ele explica que sua orientação pessoal não é algo que qualquer um pode receber, então não seria justo se Kai fosse o único a se beneficiar. Ele garante ao furioso Gali que, embora não vá alimentá-los com colher, também não deixará que se machuquem seriamente. Ele interrompe a conversa, ordenando que avancem. Os olhos de Kai se arregalam ao encontrar inimigos. Nas profundezas de uma caverna, o grupo é cercado por criaturas nas sombras. Enquanto Red segura a lanterna, Kai, Gali e ele se envolvem em uma luta corpo a corpo caótica. Uma enorme fera parecida com um lobo surge da escuridão. Ele e Cian reagem instantaneamente. Sua espada de energia azul perfura o corpo da criatura. Ela pousa graciosamente, percebendo que essa é a realidade das Terras Negras. Cercada por olhos brilhantes, ela percebe o ambiente sufocante e as ondas constantes de monstros. Reconhecendo que é diferente do treinamento, ela agarra sua espada, decidida a controlar sua força com cuidado. Ele olha por cima do ombro, pensando que precisa se mover com mais eficiência. Ela olha para Kai e diz a si mesma que não quer ficar para trás. Enquanto isso, Kai agarra uma criatura das sombras pelo pescoço e a esmaga brutalmente com a mão nua. Ele olha para Kai em choque total. Ela pergunta por que ele não está usando um conta-gotas. Kay hesita, lembrando do exame de admissão, e admite que não tem um. Ele explica que são muito caros e que se sente bem lutando sem um, deixando ele olhando fixamente, incrédula. Gali fica pasmo, gritando que não faz sentido um pioneiro nunca ter usado um. Um conta-gotas é uma ferramenta essencial para os pioneiros, usada para infundir armas com energia colorida ao lutar contra criaturas. Para caçar esses monstros corretamente, é preciso colori-los usando um conta-gotas. O grupo olha para Kai, e de pé sobre os inimigos derrotados, questiona como ele conseguiu vencer com as mãos nuas, sem ferramenta essencial.
A mão de Gali treme enquanto ele agarra sua própria arma, percebendo a lacuna nas habilidades entre eles. Ele se lembra da humilhação do exame, percebendo que não conseguiria nem arranhar alguém que não tivesse usando um conta-gotas. Gali range os dentes em frustração. Ele olha para as costas de Kai, jurando para si mesmo que um dia irá esmagá-lo com suas próprias mãos. Enquanto continuam adentrando a caverna, Red lidera o caminho com uma lanterna enquanto Gali o segue, fervendo de raiva. Red observa seu esquadrão com um sorriso malicioso, pensando que não é ruim ver dois gênios sendo motivados por um novato. Ele sorri acreditando que as coisas só vão ficar mais interessantes. Após a batalha contra as criaturas sombrias, as carcaças das criaturas lobas estão espalhadas pelo chão. O colorista vermelho pede uma pausa de 10 minutos, embora avise o grupo que a missão real ainda não começou. Gali reclama, dizendo que usou uma quantidade significativa de sua energia de cor. Ele retira uma pequena garrafa de líquido verde luminoso. Enquanto Gali bebe, Kai o identifica como tinta pessoal. Trata-se de uma tinta alquímica especialmente refinada, um suprimento essencial, porém raro, para pioneiros, que restaura sua cor, pois deve ser feita para corresponder à única cor do usuário. É extremamente cara. Kai observa com inveja enquanto Gali e ele bebem suas tintas personalizadas, desejando ter dinheiro para essas luxúrias. Ele rapidamente afasta esse pensamento e se afasta do grupo. Ele estende a mão em direção ao corpo de uma criatura sombria derrotada. Uma enorme espiral de energia negra irrompe do seu corpo, enquanto Kai ativa sua habilidade e absorve a sombra diretamente para sua mão. A energia negra flui para dentro dele. Kai fecha a mão, sua energia totalmente restaurada, e anuncia que sua recuperação está completa. Ele se vira para seus companheiros, que o observam horrorizados e incrédulos. Ele pergunta hesitante se ele tem certeza de que está bem. Kai afasta a preocupação deles, explicando que já faz isso algumas vezes. Gali grita, incrédulo, que Kai acabou de absorver um monstro sem pestanejar. Antes que possam continuar, Red interrompe, declarando que a pausa acabou. O grupo segue mais fundo pelo desfiladeiro até que Red anuncia que chegaram. A equipe vê um enorme domo giratório de energia negra, pura, bloqueando seu caminho. Kai observa, murmurando que parece uma cortina negra. Red sorri com a expressão atônita de Kai e revela que essa barreira escura é o motivo específico pela qual o trouxe. Para demonstrar, Red convoca uma bola de energia vermelha e solta um poderoso raio em direção ao domo negro. O ataque atinge a superfície, mas em vez de romper, a energia é instantaneamente engolida pela escuridão. Red explica que, se alguém tentar forçar a barreira, ela absorve a energia e fica mais resistente. Ele observa que isso é muito parecido com a habilidade de Kai, e por isso teve a sensação de que Kai seria o único capaz de apagá-la. Red aponta para a parede escura, revelando que o caminho para as ruínas está dentro dela. Ele anuncia que dentro dessas ruínas está o verdadeiro objetivo deles, o fragmento Stella. Os olhos de Kai se arregalam em choque. Os outros recrutas ficam confusos. Gali pergunta o que é Stella, e ele admite que nunca ouviu falar disso. Red garante que existe e que a Cidade Brilhante está desesperada para encontrá-la. Ele aponta o dedo para Kai, ordenando que ele destrua a cortina. Kai dá um passo à frente em direção à imensa parede de escuridão. Quando a toca, sua habilidade de absorção é ativada, e a energia negra da barreira começa a fluir violentamente, em direção à sua mão. Um enorme vórtice se forma, enquanto o gigantesco dono é canalizado para Kai. Red, Gali e ele observam o obstáculo ser devorado. Red observa com um sorriso surpreso, contente por sua teoria estar correta. Quando a barreira desaparece, ele diz a Kai que seu poder será extremamente útil. No entanto, Kai parece insatisfeito, suando e tremendo, enquanto luta para conter a enorme quantidade de energia que acabou de absorver. De repente, o chão treme violentamente. Gali e ele entram em pânico, percebendo que o barulho vai atrair hordas de criaturas mortais. O estrondo causado pela ação de Kai ecoa pelo desfiladeiro. De repente, uma horda de monstros negros, parecidos com lobos, emerge das falésias. O grupo se vê cercado. Ele e Gali sacam suas armas, enquanto Red ri, dizendo que uma multidão tão grande se reuniu para recebê-los. Red ordena que o resto da equipe lide com as criaturas. Enquanto Kai foca em remover a cortina com a expressão fria, o líder da equipe ordena a seu esquadrão que elimine todos os monstros. Gali e ele partem para a ação. Gali se move com uma velocidade impressionante, cortando as criaturas sombrias com ataques infundidos com vento. Ele libera seu poder, invocando enormes estacas de gelo do chão que empalam vários inimigos. Enquanto os dois recrutas lutam ferozmente, Red os observa.
Ele observa que estava preparado para intervir, mas não há necessidade. Ele invoca facilmente orbes de energia vermelha e dispara raios que perfuram as criaturas restantes. Red pensa que, embora sejam recrutas, seu nível de habilidade é alto o suficiente. Enquanto isso, Kai continua a absorver a imensa barreira, suando muito. Red sorri, pensando em como é bom quando seus subordinados fazem o trabalho pesado. Enquanto Red fica de guarda, Kai luta contra a energia volátil, ajoelhado no chão. Ele percebe que o poder da cortina é estranhamente similar ao seu, perguntando-se se isso é porque ambos compartilham o mesmo atributo negro. Ele percebe o perigo. Se perder o foco, a enorme energia da cortina pode inverter o fluxo e roubar sua cor. Em vez disso, Kai aperta os dentes, recusando-se a ser derrotado, e declara que ele é o mais forte. Com o esforço final, a absorção é finalizada. Ele fica na beira do caminho, ofegante, e confirma que absorveu tudo. Ele olha para o que estava escondido atrás da barreira e fica chocado ao ver um enorme abismo negro, sem fundo visível. Ele se pergunta se esse abismo aterrorizante é a entrada para ruínas. Tendo cumprido sua tarefa, ele se vira e chama o líder da equipe, relatando que a cortina foi removida com sucesso. Com a barreira eliminada, Red elogia Kai pelo bom trabalho. Ele chama o resto da equipe, anunciando que a cortina foi derrubada e ordenando que terminem de limpar. De repente, a expressão de Red muda para puro choque, quando ele sente um perigo imediato se aproximando, com velocidade cegante. Ele corre para frente e agarra violentamente tanto ele quanto Gali, puxando-os para trás. Instantes depois, uma enorme lâmina de energia invisível corta o ar, criando profundas fendas no chão onde eles estavam. O ataque é devastador, despedaçando as últimas criaturas sombrias. Detritos caem enquanto Red, ele e Gali aterrissam em uma encosta mais alta. Gali observa horrorizado, percebendo que teria sido morto instantaneamente sem a intervenção de Red. Red parece sombrio, suspirando, dizendo que a falta de resistência mais cedo foi porque algo estava assustando os monstros. Ele lembra de um relatório que dizia que uma entidade perigosa estava à espreita nas proximidades. Através da poeira, uma silhueta aparece caminhando em direção a eles, arrastando uma enorme espada. Red observa que não há mais tempo para brincadeiras. O atacante dá um passo para a luz. É um homem com o cabelo espigado, branco de um lado e preto do outro. Metade de seu rosto é consumida por uma máscara escura e uma barba rala, e ele carrega uma coleção de armas diferentes nas costas. O estranho olha para os pioneiros com uma aura aterrorizante. Red se coloca entre sua equipe e a nova ameaça. Ordenando que Kai e os outros escutem com atenção, Red apressa-se e enfia uma lanterna nas mãos de Kai. Dando uma ordem desesperada, ele diz a Kai e aos outros que devem entrar nas ruínas imediatamente e encontrar o fragmento de Stella. Kai olha para o líder da equipe com os olhos arregalados e ansiosos. Ele pergunta se Red espera que eles desçam sozinhos. Red garante que, com as habilidades deles, são mais do que capazes. No entanto, Red não espera que eles concordem, e com um súbito ímpeto de força, empurra Kai, ele e Gali para o abismo escuro, gritando para que parem de reclamar e apenas vão. Kai grita o nome do líder da equipe em pânico, enquanto os 3 recrutas caem no profundo abismo. Red fica de costas para o precipício. Sua aura vermelha brilha. A voz de um dos recrutas ecoa no fundo, perguntando o que eles devem fazer sozinhos. Enquanto isso, a silhueta ameaçadora de um estranho armado surge atrás de Red. As duas criaturas poderosas se encaram em um impasse tenso, e Red sente que uma batalha difícil está prestes a começar. A cena muda para o fundo negro do abismo. Kai está imóvel. Após a longa queda, ele geme de dor, segurando a cabeça enquanto luta para se levantar na escuridão sufocante. Lembrando-se da lanterna que Red lhe deu, ele a acende, perguntando a si mesmo se está dentro das ruínas. A luz se acende, iluminando a área. A expressão de Kai muda instantaneamente para um de puro terror. Ele fica paralisado, chocado, perguntando o que é aquele lugar. Em vez de antigas ruínas de pedra, a lanterna ilumina os restos esqueléticos de enormes arranha-céus modernos e escombros de concreto, parecendo exatamente uma cidade moderna destruída e enterrada sob terra. Kai está em uma beirada, usando sua lanterna para iluminar a escuridão. Ele está sem palavras diante da visão das gigantescas estruturas da cidade arruinada, enterradas no subterrâneo. Ele se maravilha com o fato de um lugar como aquele poder existir, mas reclama que não consegue ver claramente. De repente, uma voz lhe diz para parar de reclamar e ir em direção à luz. Kai se sente aliviado ao ver seus companheiros, Gali e ele, admitindo que estava com medo de ficar separado. Gali culpa Kai por ter feito eles vagarem, mas ele retruca com firmeza, dizendo que Gali também estava perdido, observando a vasta cidade destruída. Gali se pergunta o que é aquele lugar.
ele fica ansioso e aponta a absurda tentativa de tentar encontrar um fragmento de Stella nas intermináveis ruínas, quando nem sabem como ele é. Kai concorda, admitindo que procurar sem direção levaria uma eternidade. Em sua mente, ele deseja que seu companheiro Nero estivesse lá. E como resposta, uma forma brilhante aparece. Ele fica chocado ao ver o pequeno gato preto Nero aos seus pés. Kai entra em pânico, se perguntando como o gato o seguiu. Ele nota o animal e pergunta se é uma criatura. E Kai entra em um suor frio, pensando que está em apuros agora que seu pet secreto foi descoberto. No entanto, ele logo se acalma, percebendo que pode ser uma boa oportunidade para provar o valor do gato. Ele chama Gali e ele, segurando Nero. Kai sorri confiante e anuncia que tem uma maneira fácil de encontrar o fragmento de Stella. O grupo se reúne enquanto Kai explica que a pequena criatura que ele tem criado os levará até o objetivo. Gali grita irritado, recusando-se a acreditar nisso. No entanto, enquanto Gali argumenta, ele ignora totalmente ele. Cativada pela fofura do gato, Kai decide demonstrar as habilidades de Nero. O gato preto grita do peito de ele, então salta dos seus braços, assustando-a no ar. O gato se transforma em um vórtice de energia que gira. Uma luz ofuscante explode, iluminando as ruínas escuras e deixando o grupo em choque. A bola de luz segue em frente, criando um caminho iluminado, e os 3 pioneiros seguem. Enquanto caminham, Gali expressa sua descrença, questionando como uma criatura pode ter tanta inteligência e uma habilidade especial. Ele exige saber onde Kai a encontrou. Kai o ignora e interpreta os movimentos do gato luminoso, dizendo ao grupo que Nero diz que o fragmento de Stella está bem ali. De repente, a criatura nota uma trilha e dispara. O rastro de luz serpenteando pela cidade arruinada, até que o grupo chega a uma enorme estrutura de concreto. Uma entrada de túnel escura está à frente, e Kai se pergunta o quão mais fundo terão que ir. Gali pergunta se ele está com medo. Kai responde com uma retaliação e declara que vão entrar. Eles caminham por um enorme corredor de teto alto, com um gato luminoso iluminando o caminho. Kai comenta que a instalação é muito maior do que ele esperava. De repente, ele nota Nero flutuando em frente a uma grande porta de metal e conclui que deve ter encontrado algo importante. O silêncio é interrompido por um pesado som de um imenso pé mecânico. Kai congela quando uma perna metálica gigante aterriza bem à frente deles. Os recrutas olham para cima e veem um autômato enferrujado e imenso de pé diante deles. Gali está confuso, notando que ele parece diferente das criaturas biológicas que estão acostumados a enfrentar. De repente, o robô ativa um feixe de escaneamento, passando uma folha de luz sobre ele e Cian. A máquina processa seus dados, exigindo um código hexadecimal para sua cor azul brilhante. O scanner então se move para Gali, registrando seu código de cor verde. O feixe finalmente atinge Kai, que percebe nervoso que a máquina está escaneando suas cores para identificá-los. A máquina completa a varredura, exibindo o código hexadecimal para preto absoluto. Ao detectar isso, o olho do robô brilha mais intensamente. Ele anuncia que detectou a cor da bruxa negra e, identificando Kai como uma ameaça, declara que começará a eliminação. Confuso com o título, Kai é atingido pelo devastador soco do robô. Antes que ele possa reagir, sente-se deslizando para trás, gemendo de dor, mas conseguindo bloquear o golpe direto. Ele encara a máquina com fúria, gritando de frustração. Kai grita desafiadoramente para a máquina, declarando que não vão recuar. O enorme robô levanta seu imenso punho, ameaçando esmagá-los. Kai avança, seu punho colidindo violentamente com o braço metálico da máquina. Ele recua com dor, se perguntando por que a armadura é tão resistente. Gali observa confuso enquanto o robô se prepara para outro soco pesado. Ele intervém, atingindo a máquina com sua espada, mas faíscas voam. Quando a lâmina atinge a armadura, ela olha chocada, percebendo que não deixou nenhum arranhão. Ele entra em pânico, se perguntando se seus poderes são ineficazes contra uma máquina. E enquanto isso, Kai analisa o oponente, notando um núcleo brilhante em seu peito. Ele vê um líquido girando dentro e identifica como ponto fraco. Kai corre para frente, lançando um gancho esquerdo afiado. De repente, o robô reage com velocidade inesperada, balançando o braço como um porrete. Kai mal consegue desviar do golpe pesado. Ele recua frustrado, percebendo que seus ataques normais não estão mais tendo efeito. Uma realização lhe ocorre. Ele se lembra da vez em que seu corpo estava coberto de energia negra e decide usar seu poder. Sabendo que uma transformação completa consome muita cor, ele opta por concentrar toda a energia apenas em seu punho direito, cobrindo com uma camada densa de aura negra. Com sua preparação concluída, Kai salta no ar e balança seu punho melhorado. Com tudo o que tem, o golpe atinge perfeitamente, perfurando diretamente o peito do robô e destruindo seu núcleo.
A força do soco destrói completamente a parte superior do corpo da máquina. A cabeça do robô voa e a luz em seu olho se apaga. Kai fica em meio aos destroços, soltando um suspiro de alívio, enquanto Gali e ele observam em silêncio. No meio dos escombros, Kai nota um objeto redondo e pega o núcleo do robô, pensando que Mary ficaria feliz com isso como um presente. De repente, Gali grita para Kai, exigindo saber o que foi aquele poder. Ele e ele cercam Kai, bombardeando com perguntas. Kai desvia nervosamente suas perguntas, alegando que a técnica drena severamente sua cor. Enquanto fala, a enorme porta metálica atrás deles começa a deslizar para abrir, revelando um vazio negro como breu. De repente, Nero voa da escuridão, gritando em pânico. O gato paira perto de Kai, tremendo de medo. Kai olha em direção à porta escura, sentindo algo estranho. Apesar do aviso do gato, ele se aproxima, admitindo que não consegue ver nada dentro, enquanto seus dedos entram em contato. A superfície negra se ondula como água. De repente, a escuridão explode para fora. Imensos tentáculos de sombra surgem da porta, envolvendo o grupo. Gali e ele gritam enquanto são arrastados em direção à entrada, impotentes contra a força. Os três são sugados para o vazio negro. O grupo cai em um espaço negro infinito, aterrissando em um novo ambiente completamente escuro. Gali geme de dor, reclamando da queda e da escuridão. Ele levanta as mãos para se verificar, então para, notando algo estranho. Olha para seu peito e agarra a sua jaqueta, completamente chocado, percebendo que sua cor, o verde que define seu poder, desapareceu completamente, deixando-o em preto e branco. Kai e ele estão a seu lado, igualmente horrorizados, percebendo que o mundo inteiro ao seu redor, incluindo seus corpos, perdeu toda a saturação. Eles ficam nesse cenário monocromático, confusos e aterrorizados, se perguntando o que aconteceu com eles, longe das ruínas subterrâneas. Um pequeno escorpião rasteja pela terra devastada com a radiante cidade brilhando ao fundo. Em algum lugar na cidade, fica o escritório do governo oriental, dentro de um grande prédio oficial conhecido como Chefe, que grita de raiva, exigindo saber se ele foi localizado. Um subordinado nervoso responde que o indivíduo está em uma missão de exploração com o colorista Red. Acrescenta que o garoto pediu especificamente para não se meterem. O chefe fica furioso, gritando sobre o preto. Ele não pode acreditar que Red tenha trazido alguém com uma cor tão perigosa para o campo. Ele reclama que, embora Red seja um herói, isso ultrapassou todos os limites. O chefe explica que uma recente aparição de uma criatura deixou o conselho governante em alvoroço, aterrorizado, pois acredita que a catastrófica Onda Negra começou. Ele se queixa de que será ele quem levará a culpa. Enquanto fala, uma jovem de cabelo rosa e amarelo sorri provocante, observando que o chefe está muito irritado novamente. A mulher, Camélia, líder do corpo de pioneiros de Aurora, aconselha o chefe a se acalmar antes que ele acabe no hospital. Ela explica que entende sua preocupação, mas que ele não deve se antecipar. Ela pergunta se ele realmente acredita que Red agiria sem pensar. Ela argumenta que Red é uma proteção confiável, perfeita para vigiar o garoto. Camélia sugere que levar um indivíduo de alto risco pode gerar resultados inesperados e positivos. Ela toma um gole de chá, afirmando que o que eles precisam agora é confiança, não preocupação. No entanto, Camélia faz uma careta ao experimentar o chá amargo. O chefe a ignora e despeja uma grande quantidade de açúcar na chaleira. Enquanto ela se pergunta como alguém pode consumir algo tão doce, o chefe a repreende para que se concentre. A expressão de Camélia se torna séria. Ela reconhece que o chefe tem receio do preto, pois está associado à lendária bruxa negra. Ela narra que o preto simboliza a morte e o medo, fazendo referência a uma catástrofe histórica causada pela bruxa conhecida como a Primeira Onda Negra. Ela explica que a humanidade quase pereceu, quando o mundo foi coberto por uma névoa escura e criaturas apareceram, criando as Terras Negras. Ela prevê que outra onda é inevitável, e que a exploração deles é, em última instância, sobre sobrevivência. Ela menciona as anomalias recentes e a aparição de um portador de preto. Com um olhar determinado, ela diz ao chefe que eles devem usar toda a força disponível, até mesmo o preto, e o incentiva a persuadir o conselho. O chefe parece resignado, admitindo que não é tão fácil quanto parece. No entanto, ele olha para um dossiê contendo uma foto de Kai e promete fazer o seu melhor. Olhando para a imagem, o chefe reflete que talvez o destino da cidade dependa deste único garoto. Enquanto isso, os três pioneiros estão em um vazio interminável e escuro. Seus corpos brilham como contornos brancos. Eles estão confusos sobre onde estão. Gali se vira para Kai em pânico, apontando e gritando que suas cores desapareceram. Exigindo saber por que Kai ainda tem a sua, Kai responde que não tem ideia, sugerindo que pode ser porque sua cor é preta, combinando com a escuridão. De repente, Gali se curva, exausto, e ele e Ryan segura a cabeça.
sentindo-se fraca. Kai observa, confuso, se perguntando por que ele está bem. Ele percebe que isso pode ser porque viveu sua vida como uma pessoa sem cor, então isso não é nada novo. A voz de Gali sai tensa, quase sufocada, quando ele diz sentir algo errado dentro do próprio corpo. Ele fecha os olhos com força e, por um instante, enxerga uma luz fraca e pulsante brilhando em seu interior, como se um núcleo sinistro tivesse despertado de repente. Ao redor deles, sussurros começaram a cair no vazio, suaves no início, mas numerosos o suficiente para gelar a espinha. Os três olham em volta, alarmados, tentando localizar a origem daquelas vozes invisíveis. Tomado pelo pânico, Gali grita para a escuridão, exigindo que quem quer que esteja sussurrando se revele de uma vez. Kai escuta atentamente. Por um segundo, se pergunta se aquela voz poderia ser a mesma que costumava ecoar dentro dele, mas logo percebe que é diferente. Há algo estranho, distante, profundamente hostil naquela presença. Das sombras, sua silhueta feminina começa a se formar. É escura, fantasmagórica, com os cabelos longos que parecem flutuar no ar. Kai sente a pressão daquela presença antes mesmo de vê-la e se vira bruscamente. Gali e ele congelam no mesmo instante, o medo travando suas gargantas. Eles gaguejam, incapazes de entender se aquilo diante deles é uma criatura, um espírito ou algo pior. O terror é imediato, porque a figura simplesmente surgiu, sem transição, sem aviso algum. Lentamente, a mulher sombria ergue a mão e estende um dedo, apontando diretamente para o peito de Kai. Kai congela, seus olhos se arregalam ao perceber que foi escolhido. Antes que consiga reagir, sua mente é arrancada do presente e lançada em uma visão caótica. Um vórtice gigantesco de energia gira sem controle, engolindo uma cidade inteira. Prédios são despedaçados, ruas desaparecem. Tudo é consumido pela espiral. A cena se rompe e dá lugar a um pesadelo ainda mais aterrador, um mundo em ruínas, banhado por um velho sanguíneo, dominado por bestas colossais. No céu, um olho gigantesco se abre, observando uma horda interminável de criaturas sombrias. Entre elas, uma entidade horrível, coberta de múltiplos olhos, encara Kai diretamente, como se o enxergasse além da visão. Tudo muda novamente. O rosto de uma mulher misteriosa surge diante dele, próxima demais, encarando-a com um único olho brilhante. Kai se vê então diante de uma energia azul intensa, esmagadora, que o faz duvidar se aquilo é uma lembrança, uma profecia ou a sua própria realidade. Sua mente se fragmenta. Ele questiona quem é, o que é e por que está ali. No fundo do seu subconsciente, uma voz nasce de uma luz intensa e afirma, de forma absoluta, que ele precisa de um nome. Uma figura borrada surge, sorridente, vinda de um passado diante. Ela lhe dá um nome, Kai. A figura o encoraja a encontrar sua própria luz, sua própria cor. A visão se rompe de forma abrupta. Kai retorna ao presente com um suspiro violento, como se tivesse sido puxado à força de um abismo. Seu corpo está encharcado de suor, o terror estampado no rosto. Ele cambaleia no vazio. Segura a cabeça com força e ofega, xingando, perguntando por que cenas tão desagradáveis estão invadindo sua mente contra sua vontade. Ainda atordoado, Kai tenta desesperadamente se apegar às memórias que já começaram a se desfazer. Ele repete para si mesmo que precisa haver uma resposta, algum sentido em tudo aquilo. De repente, um nome surge em seus pensamentos, claro e pesado: Lumiel. Ele franze a testa, confuso, tentando entender quem é ou o que é aquilo. Antes que consiga aprofundar o pensamento, um grito o interrompe. Gali perde completamente o controle. O espadachim urra para a escuridão, desafiando inimigos invisíveis, e começa a balançar a espada de forma selvagem, como se estivesse no meio de uma batalha alucinada. Kai se vira no mesmo instante e vê Gali brandindo uma lâmina perigosamente perto de ele, que se encolhe no chão. Gali grita palavras desconexas, completamente fora da realidade. Ele treme, implora para que ele pare, mas seus pedidos desesperados não chegam até ele. A fúria de Gali só aumenta. Ele grita para todos morrerem, os olhos escurecidos, lágrimas de sangue escorrendo enquanto o vazio consome sua sanidade. Ao mesmo tempo, ele está presa em seu próprio pesadelo. Um líquido negro escorre de seus olhos enquanto ela segura a cabeça, chorando, pedindo desculpas à irmã e revivendo uma lembrança traumática que a despedaça por dentro. Kai observa a cena com um crescente desespero. Ele percebe que seus companheiros estão se deteriorando rapidamente. A criatura, aquele espaço, tudo ali está corrompendo suas mentes. Ele entende que não podem continuar e que precisam escapar imediatamente. Nesse instante, um som familiar corta o ar. Kai ergue o olhar e vê uma forma branca e brilhante voando em sua direção. Um sorriso de alívio surge em seu rosto ao reconhecer Nero, ileso. Ele cumprimenta o gato, perguntando se tá bem. Nero voa em círculos freneticamente, gesticulando com as patas na direção da distância. Kai entende o aviso. Há algo ali. O gato dispara à frente, deixando um rastro de luz no vazio. Kai dá um passo para segui-lo, mas para.
Ele olha para trás e vê Gali ainda brandindo a espada sobre ele, que permanece traumatizada no chão. Kai sabe que não pode abandoná-los. Ele se vira para Nero e pergunta se o gato pode usar suas habilidades para ajudá-lo. Em resposta, uma imensa onda de luz purificadora explode a partir de Nero, envolvendo Gali e ele por completo. Dentro daquela claridade, a corrupção sombria começa a evaporar, como fumaça sob o sol. Os gritos cessam. Aos poucos, Gali e ele se acalmam, a influência negra sendo arrancada de suas mentes. Kai observa, aliviado, percebendo que a luz funcionou. Seus companheiros estão protegidos, ao menos por enquanto. Ele pede que fiquem ali e se vira, decidido a explorar o caminho à frente sozinho. Kai caminha pelo vazio absoluto, seguindo o rastro luminoso deixado por Nero. A frustração cresce, e ele reclama em voz alta que ainda não há nada para ver. Quando vira a cabeça, os sussurros retornam. Uma voz ecoa, fria e distante, afirmando que nenhuma cor pode tocá-lo. Kai rosna de irritação, achando insuportável ouvir apenas enigmas sem respostas. Então, à distância, uma luz imensa surge, brilhando como uma estrela. A expressão de Kai muda imediatamente, a empolgação toma conta dele, e ele começa a correr em direção à iluminação. À medida que se aproxima, seu rosto se ilumina de admiração. Ele para diante de uma enorme estrutura em forma de estrela de 4 pontas, repousando sobre um monólito de pedra. O brilho é intenso, sagrado. Kai reconhece o objetivo no mesmo instante, o fragmento Stella. A luz que ele emite é diferente de tudo que já viu, poderosa e única. Ele se pergunta se cada fragmento existente possui uma forma própria, mas decide não perder tempo. Kai sobe um monte rochoso, determinado a recuperar o item e escapar daquela dimensão sufocante. Ele estende a mão em direção ao núcleo brilhante. No mesmo instante, a luz começa a girar violentamente. Uma onda colossal de energia explode do fragmento e flui direto para sua mão, quando a sua habilidade de absorção se ativa sozinha mais uma vez. Kai se assusta. Seu corpo começa a brilhar com a energia absorvida, e o pânico toma conta dele. Ele se pergunta por que a sua habilidade insiste em se ativar sem permissão. Torce para que, por ter sido apenas um instante, nada dê errado. Ao redor, a influência sombria que aprisionava o grupo começa a desaparecer. Kai ergue o olhar, sentindo um alívio profundo quando a atmosfera opressiva se dissipa. O vazio negro se desfaz por completo, revelando uma imensa câmara de pedra cinza. Kai está sozinho no centro, observando a energia brilhante em suas mãos. O espaço escuro se foi. Ele reflete rapidamente sobre a natureza das Terras Negras, pensando que aquele território perigoso nunca deixa de surpreender. Gali e ele recuperam os sentidos e olham para Kai, chocados. Kai pergunta se eles estão bem. Gali responde apontando um dedo acusador para ele. Enquanto ele, ainda atônita, pergunta como ele conseguiu sair ileso. Kai admite que não sabe. Então ergue a mão e mostra o objeto envolto por uma luz arco-íris, anunciando que encontraram um alvo. Ambos reconhecem imediatamente o fragmento Stella. O grupo se reúne em silêncio ao redor do fragmento, a luz multicolorida refletindo nos rostos ainda tensos. Gali cruza os braços, o senho franzido, e comenta com descrença que é difícil aceitar que algo tão pequeno seja exatamente o que o líder da equipe, Red, estava procurando. Ele, ao contrário, se inclina para mais perto, fascinada, murmurando como é estranho que um objeto tão diminuto consiga conter tantas cores ao mesmo tempo. Nero flutua ao redor deles, os olhos fixos no orbe brilhante, observando-o com atenção incomum. Kai, ainda sentindo o eco da energia em seu corpo, garante que não percebe nenhum efeito negativo em si. A atmosfera parece se acalmar, até Nero começar a se aproximar lentamente. Seus olhos não se desviam da luz pulsante. Kai percebe o movimento tarde demais. O gato paira sobre o artefato, abre a boca de forma exagerada, e num instante absurdo, engole o fragmento Stella inteiro. O mundo parece parar, o rosto de Kai se contorce em puro horror. Gali e ele gritam quase ao mesmo tempo, o pânico explodindo em suas vozes enquanto encaram Nero, exigindo saber o que diabos ele acabou de fazer. Gali perde a paciência na hora. Ele berra com um gato flutuante, dizendo que aquilo não é comida, e o agarra sem pensar, sacudindo violentamente enquanto grita para ele cuspir o fragmento. Kai reage desesperado, tentando puxar Gali para trás e berrando que ele tire as mãos de Nero. Antes que qualquer coisa se resolva, estalos secos ecoam ao redor. As paredes e o teto começam a rachar. O som se espalha como um aviso de morte. Gali xinga, dizendo que depois de todo esforço, é assim que tudo termina. A estrutura inteira começa a ruir. Poeira e pedras caem enquanto os 3 prisioneiros percebem que não há tempo para discutir. Gali grita para todos correrem. Kai agarra Nero contra o peito e dispara ao lado de ele, Cian e Gali. O chão treme sob seus pés enquanto a sala desmorona atrás deles. Pedras despencam, colunas cedem e o ar se enche de poeira. Eles correm sem olhar para trás e, por um triz, conseguem se lançar para o corredor, escapando do colapso completo.
a cena muda. Em outro ponto das Terras Negras, um grupo de pioneiros se reúne diante do corpo gigantesco de um monstro abatido, um Arancia. A mulher de cabelos laranjas se afasta do cadáver e observa uma marca profunda de corte cravada no solo. Ela se ajoelha, passa os dedos pela terra rasgada e franze a expressão, claramente preocupada. Um homem de cabelo azul se aproxima e pergunta se ela encontrou algo. Ela responde com um semblante sombrio, diz que sim. O bastardo, obcecado por batalhas, voltou. Explica que os rastros pertencem a uma criatura humanoide conhecida como Demônio da Espada, uma das mãos negras da bruxa. Sempre que ele aparece, problemas seguem junto, e ela se pergunta se o recente aumento na atividade de monstros não está ligado diretamente à presença dele. O homem pergunta se devem continuar a missão, mas ela se levanta e decide abortar. Ela afirma que já coletaram recursos suficientes e que não vai colocar em risco os estagiários sob sua responsabilidade. No mesmo instante, uma pressão absurda percorre o ar. Arancia sente um pico gigantesco de energia. Ao longe, uma montanha explode em uma erupção de fogo vermelho. Seus olhos se arregalam ao reconhecer aquela cor específica. É o Red. O choque a atinge quando ela entende. Se o Red está lutando daquele jeito, então o Demônio da Espada só pode estar com ele. Antes que possa dar novas ordens, cortes invisíveis rasgam o ar em direção ao grupo. Arancia reage do instinto, gritando para todos saírem do caminho enquanto uma onda cortante avança. Os pioneiros se espalham às pressas. Ela saca um enorme martelo mecânico que começa a brilhar com calor laranja. Sua expressão se torna feroz, os olhos acesos enquanto se prepara para interceptar o ataque. Com um grito poderoso, Arancia salta. O martelo desce com força esmagadora. Uma explosão maciça de energia laranja irrompe, colidindo de frente com um corte negro e anulando-o com um impacto ensurdecedor. Ela pousa com firmeza, e a poeira se dissipando ao redor. Sem hesitar, declara o fim oficial da expedição e ordena que todos retornem ao posto avançado. Diz ao vice de cabelo azul para liderar a retirada, pois ela seguirá sozinha para se reunir com Red. Em um salto explosivo, Arancia dispara em direção ao pico distante da montanha. Lá no alto, uma batalha cataclísmica está em andamento. Energias vermelhas e negras colidem com força devastadora. O colorista Red e o Demônio da Espada se movem a velocidades quase impossíveis de acompanhar, suas lâminas se chocando repetidamente em faíscas de poder. O demônio empunha uma arma pesada, semelhante a uma lança feita de pura escuridão. Seu único olho branco brilha enquanto ele ruge e lança um vórtice espiralado de energia sombria contra Red. Red não recua, ele gira o corpo em precisão, bloqueando o impacto e desvia da lança com um movimento limpo, completamente imperturbável. O demônio avança de novo, atacando sem trégua. Red se mantém focado, absorvendo e desviando cada golpe. De repente, o demônio pausa, sentindo o calor se acumular sob seus pés. O chão explode. Um enorme geyser de fogo vermelho irrompe, engolindo a área inteira. O Demônio da Espada salta por trás do último instante, escapando por pouco do inferno. Através das chamas, ele encara Red, o olho brilhando de ódio. Então, uma voz ecoa de cima, elogiando Red pelo ataque de isca. Arancia despenca do céu, martelo erguido, e grita um desafio ao demônio, provocando-o com um sorriso selvagem. Ela zomba dele, incitando-o a tentar desviar. O martelo desce como um meteoro. Uma onda de choque laranja se espalha, esmagando o demônio contra o solo antes que ele consiga reagir. O impacto faz a montanha tremer. Arancia pousa com leveza, enquanto os destroços se acomodam. Red olha para ela de lado, sorrindo calmamente, e comenta que ela chegou tarde. Arancia ri, dizendo que quase morreu no caminho, mas Red ignora. Ela admite que, apesar de ter sido um golpe limpo, não foi suficiente para encerrar a luta. Como se confirmasse as suas palavras, a silhueta do Demônio da Espada emerge da poeira, intacta e furiosa. Red permanece confiante e comenta que agora será mais fácil lidar com ele, já que Arancia está usando sua cor. Ela o alerta para não lutar de forma descuidada, diz estar aliviada por ter chegado antes que a situação ficasse séria demais, e comenta que nenhum dos outros coloristas quer ver Red lutando com toda a sua força, insinuando o quão aterrador seu verdadeiro poder pode ser. Red reclama, claramente irritado, e a ignora. Arancia ativa seu poder. Anéis de energia laranja brilhante surgem sob seus pés. Ela aperta o martelo com força, envolta por uma aura intensa, e declara que vão derrubar mais uma das mãos negras da bruxa. À frente deles, o Demônio da Espada permanece em silêncio, o rosto distorcido pela fúria. No momento em que ambos se preparam para avançar, uma voz ofegante ecoa da borda do penhasco. Os olhos de Red se arregalam em surpresa. Até o Demônio da Espada hesita, confuso, virando o olhar. Sobre a borda rochosa surgem Kai, Gali, Nero e Elysian, escalando com dificuldade. Eles despencam para frente, exaustos, tentando recuperar o fôlego. Gali resmunga alto que nunca mais vai voltar às ruínas subterrâneas. Kai, porém, congela. Um calafrio percorre sua espinha. Ele ergue o olhar e encontra o olho branco do Demônio da Espada fixo nele. Atrás da criatura, Red e Arancia brilham com energia intensa. Kai percebe com um nó no estômago que eles acabaram de cair no meio de uma batalha mortal.
Arancia e Red xingam em uníssono o péssimo timing e avançam imediatamente para interceptar o monstro. Red grita para o trio sair do caminho enquanto a luta ameaça explodir mais uma vez. O demônio da espada ignora completamente os dois coloristas à frente dele. Seus instintos se voltam para o elo mais fraco. Em um borrão aterrador, a criatura dispara diretamente contra Kai, Gali e ele, movida por puro impulso predatório. Gali reage primeiro, fincando os pés no chão e erguendo a espada. Ele, mesmo exausta, saca sua arma num movimento automático. Os dois avançam lado a lado, determinados a proteger Kai. Não há hesitação, apenas desespero. A resposta do demônio é imediata e brutal. Ele gira o corpo e balança a lâmina negra gigantesca em um único arco esmagador. O impacto é seco, absoluto. As armas de Gali e ele se partem como vidro, despedaçando-se no ar. O som do metal sendo destruído ecoa pela montanha. Ele arregala os olhos, o choque congelando seus movimentos. Gali encara o que restou da própria espada, incapaz de entender como um metal endurecido ao extremo foi destruído com tanta facilidade. O medo paralisa. Pela primeira vez, ele compreende com clareza absoluta a diferença de poder entre eles é intransponível. Não existe luta ali, apenas morte. O demônio da espada ergue a lâmina novamente. Ela desce. Um corte de energia branca rasga o ar, veloz e impiedoso. No mesmo instante, Kai se move, não pensa, não hesita. Ele se lança pela frente, colocando o próprio corpo entre o golpe e seus companheiros. A lâmina corta. A mão esquerda de Kai é decepada de forma limpa e brutal. A dor explode em seu corpo. Kai cerra os dentes com força, o grito preso na garganta. Sangue jorra no ar. Ele grita seu nome em puro pânico. Gali berra em choque, incapaz de reagir enquanto o demônio se impõe diante deles com uma sentença final. Kai é lançado para trás, caindo com força no chão, o corpo tremendo enquanto o sangue escorre sem parar. O demônio avança sem piedade. Com um golpe seco, ele acerta uma joelhada em Gali, arremessando para longe, e em seguida agarra Gali pelo pescoço. Ele a ergue no ar, usando-a como escudo humano. Red e Arancia chegam ao mesmo instante e congelam. Eles não podem atacar. O único movimento errado e ele morre. O demônio da espada rosna. A voz carregada de desprezo ordena que parem, exige passagem, exige que não o persigam. Então, com frieza absoluta, faz sua exigência final, quer a chave. Os coloristas se entreolham, confusos. Red estreita os olhos, avaliando cada possibilidade. Arancia grita de volta, furiosa, perguntando do que ele tá falando. Ela o chama de desgraçado, tremendo de raiva. Enquanto Red cerra o maxilar, sentindo a pressão esmagadora da situação. Enquanto isso, Kai jaz de bruços no chão, ao lado do próprio braço decepado. O mundo gira, a dor pulsa, o sangue escorre quente sobre seu corpo. Acima dele, Nero paira, chorando, a luz tremendo de desespero. Então algo se move, a mão restante de Kai se contrai. O demônio continua pressionando, exigindo uma resposta. É quando uma presença sombria começa a emergir do chão. A sombra se espalha como fumaça viva. Kai começa a se erguer lentamente, contra toda lógica. O demônio da espada sente. Ele vira a cabeça, confuso. Sua voz falha quando pergunta: o que Kai é? Kai se levanta por completo. Seu rosto está oculto pelas sombras. Uma quantidade absurda de energia negra gira ao redor de seu corpo, rodopiando como um vórtice faminto. A escuridão se concentra no pulso decepado. Diante de todos, o impossível acontece. Um novo braço começa a se formar, moldado inteiramente pela energia negra, reconstruindo-se em segundos. O demônio da espada encara em incredulidade. Depois de um ferimento mortal, Kai está de pé. Uma pressão aterradora toma o ar. O monstro sente um calafrio que não experimentava há eras. Ele pergunta atônito por que um humano possui a cor negra. A silhueta de Kai se impõe, cercada por espiras de escuridão. A energia se solidifica, formando uma mão de pura sombra, completando a regeneração. O demônio vacila. Então, uma explosão de força sombria atinge em cheio, arremessando para trás como um boneco. Arancia e Red ficam atônitos. O demônio ofega, agarrando o próprio pescoço, enquanto uma força invisível começa a estrangulá-lo. Kai caminha à frente. Com um simples gesto, ele ergue o monstro gigante pelo pescoço. Arancia reage imediatamente, puxando ele, Gali, Nero e os outros para longe, levando-os para a segurança. Red observa à distância, o rosto tomado por uma expressão sombria. Ele teme o que vê, teme que aquele poder negro, instável e voraz tenha consumido a mente de Kai. O demônio se debate, desesperado. A escuridão aperta, esmagando sua armadura, seu corpo, sua própria essência. Ele sente algo pior do que a dor. Ele sente sua existência sendo roubada. Não é ilusão. Ao encarar o olho brilhante de Kai, o demônio faz a conexão. Esse poder, ele já viu antes. É idêntico ao dela. No último instante de compreensão, o horror se instala. Kai é a pessoa que eles estavam procurando o tempo todo. A chave. Mandíbulas aterradoras de escuridão emergem do corpo de Kai, abrindo-se ao redor do demônio, tentando devorá-lo por completo. Os dentes se fecham. Em desespero absoluto, o demônio saca sua arma e desfere uma enxurrada de golpes frenéticos, cortando as feras de sombra e abrindo uma brecha à força. Ele sabe que não pode vencer assim.
Decidido a encurtar a distância, o demônio avança contra Kai, mirando seus membros para incapacitar. O golpe desce, e é interrompido por um estrondo ensurdecedor. Os olhos do demônio se arregalam, sua lâmina foi completamente detida. Kai permanece imóvel, envolto em escuridão, tendo bloqueado o ataque com o braço transformado. A mão negra se fecha ao redor da espada, segurando-a com força esmagadora. O demônio entra em pânico ao sentir as mandíbulas sombrias se aproximando novamente, e salta para trás, escapando por um tris. Ele pousa, e sombras surgem instantaneamente ao seu redor. Suando, o demônio admite em voz rouca que jamais imaginou que o poder de Kai chegaria a este nível. Então, outra presença irrompe. Arancia entra na luta, o rosto tomado por fúria absoluta. Ela grita que já teve o suficiente e balança enorme martelo mecânico com força devastadora. O demônio é obrigado a bloquear com a espada. Arancia ruge, perguntando se ele quer morrer, e desce o martelo com tudo. O impacto é avassalador, a lâmina se estilhaça, o demônio geme de dor, lutando desesperadamente contra o peso esmagador. Arancia o encara de cima, determinada a destruí-lo ali mesmo. Mas o monstro decide, ele já encontrou a chave, não precisa vencer agora. Com uma explosão súbita de velocidade, o demônio da espada foge, deixando Arancia momentaneamente atônita. A fúria a consome. Ela grita, xingando por fugir depois de causar tanta destruição. Ao ver a direção que ele toma, o pânico a atinge. Ela berra para Red que precisam detê-los antes que ele entre nas profundezas. O demônio em fuga para de repente, uma voz ecoa. Essa voz o chama. Ele ergue o olhar e vê Red surgindo à sua frente, os olhos brilhando em vermelho puro. Red pergunta com frieza absoluta para onde ele acha que está indo. A espada de Red se incendeia, envolta em luz carmesim. Ele libera sua técnica suprema, aniquilação cromática, fogo. O golpe desce. É rápido demais para reagir. O braço esquerdo do demônio da espada é decepado limpidamente, e uma fenda colossal se abre no chão da montanha. Atrás dele, o membro cai enquanto o monstro segura o ombro sangrando, encarando o ferimento em choque absoluto. Com horror, ele percebe, esse poder é croma. Amaldiçoando Red, o demônio ruge e avança para o outro ataque. Red o encara com expressão furiosa, lembrando da promessa de uma luta de verdade. Ele declara que o enviará ao inferno, assim como seus companheiros. A batalha finalmente se aproxima do fim quando Red avança, liberando uma enxurrada devastadora de energia vermelha. Os cortes caem como uma tempestade inclemente sobre o demônio da espada, agora lutando com apenas um braço. Cada golpe empurra a criatura para mais perto do colapso. Desesperado, o demônio ergue a espada restante para bloquear, os músculos tremendo sob a pressão esmagadora. No fundo, ele entende, não pode vencer, com ódio e frustração queimando no olhar. Ele jura que da próxima vez será diferente, promete que capturará a chave, não importa o custo. O sangue escorre por seu rosto enquanto ele recua, afundando-se nas sombras. Em um salto carregado de energia, desaparece no abismo das Terras Negras. Red permanece à beira do penhasco, imóvel, encarando o vazio onde o inimigo sumiu. A energia ainda pulsa ao seu redor. Arancia corre até ele, o olhar afiado, pronta para continuar a perseguição, mas Red a detém com um gesto firme. Ele diz que é perigoso demais. Arancia bateu o pé, furiosa, reclamando que quase o pegaram. Red responde com calma pesada, explicando que avançar para as profundezas despreparados seria suicídio. Seu semblante se torna sério. Ele admite que mesmo com toda a força que possuem, aquilo é o limite. As Terras Negras em si funcionam como um escudo vivo, distorcendo, resistindo, protegendo tudo que se esconde em seu interior. A escuridão à frente parece observá-los de volta. O grupo se reúne. Arancia abaixa a cabeça e pede desculpas ao capitão, dizendo que foi um peso. Red sorri de leve, negando com a cabeça. Ele se engala e também se aproximam, tranquilizando-a. Então estão todos vivos. Isso é o que importa. O alívio dura pouco. O olhar de Red se desloca para além deles. Sua expressão endurece ao perguntar o que farão em relação àquele garoto. Ele encara Kai. Kai permanece em pé, imóvel. O corpo inteiro envolto em sombras negras densas e inquietantes. A escuridão do chão flui lentamente para dentro dele, como se estivesse sendo sugada. Red sente um arrepio. Sempre soube que o poder de Kai era perigoso, mas jamais imaginou algo nesse nível. Por um instante, parece que o próprio território está sendo absorvido. Então, aos poucos, a batalha termina de verdade. A aura negra ao redor de Kai começa a se desfazer, dissipando-se no ar como fumaça. O grupo observa em silêncio, incerto de se ele recuperou os sentidos. Arancia se inclina para a frente, inquieta, mas Red ergue a mão, pedindo silêncio absoluto. Kai balança. Seus olhos reviram. O corpo perde força à medida que a energia sombria desaparece por completo. Exausto além do limite, ele desaba no chão. Ninguém se move. Eles permanecem ali, em silêncio, encarando o corpo inconsciente do garoto que, momentos antes, empunhou um poder tão monstruoso que rivalizou com suas próprias Terras Negras. A pergunta paira no ar, pesada e inevitável. Quem ele realmente é?
Longe dali, nas profundezas da escuridão, o demônio da espada cambaleia. O sangue escorre livremente enquanto ele segura o ombro mutilado. Gemendo de dor, energia sombria começa a girar ao redor do ferimento. A carne se reconstrói, o braço decepado se regenera diante de seus olhos. Uma risada ecoa. Uma voz zombeteira pergunta se ele apanhou. Provoca, dizendo que é típico dele se meter onde não deveria. O demônio lança um olhar furioso para as sombras. Duas figuras emergem. Garotas misteriosas, uma de cabelos verdes, outra de cabelos negros. Múltiplas presenças surgem ao mesmo tempo, cercando-o. Ele as reconhece imediatamente. Viper. As figuras tagarelam animadas, zombando de seu estado lastimável, exigindo saber quem foi capaz de ferir alguém do calibre dele. Uma das Vipers se agacha e examina o chão, observando vestígios de calor abrasador e energia vermelha pura. Ela sorri com astúcia ao erguer o olhar. Reconhece que ele enfrentou o colorista Red e ri, dizendo que é um milagre ele ainda está vivo após lutar com um monstro daqueles. O demônio rosna, irritado. Viper continua provocando. Ele estala a língua e manda que ela calhe a boca e vá embora. Impassível, Viper comenta sobre o poder de Red. Observa que, embora o humano seja absurdamente forte, seu estilo de luta consome a própria força vital, prevendo que ele acabará se autodestruindo. Então, o tom muda. Fica sério. Ela o pressiona, lembrando que ele ignorou uma pergunta importante. Pergunta se ele percebeu que a cortina das bruxas negras, a enorme barreira que selava as ruínas, foi aberta. Com um sorriso malicioso, questiona se ele viu quem fez isso e como foi possível. O demônio da espada permanece em silêncio. Viper suspira, claramente irritada, e o provoca ainda mais. Ele a chama de idiota, certo de que não pode compartilhar uma informação tão vital. Se a identidade da chave se tornar conhecida, ele perderá tudo. Seus olhos brilham com possessividade enquanto jura, em silêncio, que será ele quem reivindicará o garoto. Diante da recusa, Viper faz um bico entediado, dizendo que ele não tem graça alguma. As duas gêmeas observam enquanto ele se afasta, percebendo a hesitação em seus passos. Elas riem, zombando de sua atitude suspeita, dizendo que o silêncio só deixa claro que ele está escondendo algo. Ainda assim, logo perdem o interesse. A gêmea dominante afirma que isso não importa, elas descobrirão sozinhas. O olho da Viper brilha em verde intenso enquanto ela deduz que a abertura das cortinas está ligada aos humanos da cidade, diante de uma silhueta colossal de tentáculo que se move ao longe. Com um sorriso perigoso, Viper comenta que já que tem uma pista, então é hora de causar algumas ondas. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e comente pedindo pela próxima parte. Aproveite para se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito, ative o sininho e considere se tornar um membro caso queira apoiar o nosso trabalho. É bem baratinho e nos ajuda bastante. E enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom e entre em nosso servidor do Discord para ver o nome dessa obra, conversar com a gente, participar dos sorteios e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.